episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas, aqui da Flórida, Estados Unidos, convidamos vocês para acompanhar mais um episódio inédito. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente vai deixar todas as informações aqui também na descrição desse vídeo. Não é, Sol? Exatamente. Esse programa só está sendo possível graças aos nossos colaboradores, o nosso câmera ali. Hoje tem até visita aqui Hoje no nós estúdio. temos plateia. Tem plateia, tá tudo florido ali, olha que lindo, ó. Né? Vocês olham, parece que só a gente tá aqui, mas não é. Tem um monte de coisa aqui por detrás, né, Sol? Exatamente. Então, hoje a gente tá trazendo alguém especial. Exato. Conta aí. Então, hoje ele veio de Curitiba, Paraná. Ele tem 43 anos, é casado, tem 6 filhos. Uau! 10 anos de América. No Brasil, ele trabalhava na montadora Renault. E nos Estados Unidos, trabalha como coping tile em piscinas. Ele prefere o calor da Flórida do que o clima frio de Curitiba. No Brasil, ele tem saudades praticamente de tudo, principalmente dos filhos do primeiro casamento e da família. O que fez ele ficar na América? Um grande amor. Hoje, sua esposa, ela veio da Itália para se conhecerem e decidiram ficar, pois aqui seria melhor para a família, mais seguro. E ele tem grandes planos para o futuro, Vanessa. Nesses 10 anos também tem muita história para contar, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo, Tony. Obrigado, Solange. Obrigado, Vanessa, pelo convite. É uma honra pra estar gente aqui também. Com vocês. Agradeço por tudo aí que vocês vão me proporcionar hoje. E vai ser uma honra estar com todos vocês aqui. Temos, como você mesmo mencionou, temos uma plateia. E é isso, vamos lá. A gente que agradece. É uma honra pra gente. E quase que esse encontro não acontece, né? Uau! Quase que esse encontro não acontece. Choveu toda a água do mundo hoje aqui na Flórida, né? Exatamente. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Graças a Deus. Teve um imprevisto também com você hoje. A gente pensou que você não ia chegar, mas... Pois é. Eu passei um susto hoje pela parte da manhã. Acabei tendo uma crise de cólica renal. Acabei correndo para emergência, mas deu tudo certo. Médico, já medicado tá tudo novinho certinho. em folha. Estou novo em folha. Para quem Chegou não tenha aqui, mais. Chegou aqui, foi recebido com um lanche também do Costa Café. Lanche maravilhoso do Costa Sua Café. nota? 10. Obrigado, 10. Edson, mais uma vez aqui. Pelo Edson. Pelo seu café. Sempre 10 aqui com a gente. Tava tudo maravilhoso. Hoje sobrou até pra plateia. Hoje a gente teve até que dividir, né? Mas aqui é coração de mãe. Cabe todo mundo, né? Sempre cabe mais um. Pois é, eu tô curiosa aqui para saber, né? Além da sua coragem, da sua fé, da sua ousadia, o que mais que você colocou dentro de uma mala e veio embora? Vontade de continuar sempre vencendo na vida, né? Mas com 2 filhos já, como funciona isso? Como começou essa vontade de vir para cá? Eu tive 2 filhos do primeiro casamento, né? Assim que eu divorciei, eu acabei que... meu primo já morava aqui, já tinha acho que 15 anos que morava aqui. Na Flórida? Na Flórida, tá. Sempre na Flórida, região de Boca. E ele me fez convite, sempre fazia, quando você vem pra cá, né? E acabou que deu certo de eu vir pra cá, né? Eu vim pra cá com meu irmão mais novo, passei 2 semanas de férias, porém como eu trabalhava lá na Renault no Brasil, eu regressei pra lá e continuei trabalhando lá. Mas, assim, eu tava infeliz, não tava feliz, né? Com o meu trabalho, com o meu antigo trabalho, muita pressão. E acabei que meu primo sempre me ligando, e aí, quando você vem pra cá? Até então eu imaginava que ele sempre tava brincando, né? Aí um dia eu conversei com ele, falei, se eu for, você tem trabalho pra mim? Ele falou, não, venha. É a dúvida de todo mundo, né? Exatamente, a dúvida de todo mundo, né? E lá no Brasil estava complicado. Eu tinha um salário bom, eu tinha um emprego muito bom, né? Uma montadora de nome, né? Assim, eu tenho uma história aí com essa montadora. Vou abrir aqui para quem não sabe. Quem é amigo, quem é íntimo, sabe muito. Quando a Renault completou 10 anos de Brasil, ela fez uma campanha publicitária, né? E a minha filha Laura, quem foi a modelo dessa campanha? Beijo, filhota. Ai, parabéns, desde sempre. Que legal. Ela que foi a modelo, ela tinha acho que um ano e pouco, e ela que fez a campanha 10 anos de Brasil da Renault. Que bacana. Legal, muito bom, bacana demais. Então, e daí eu lembro que numa época lá na Renault eu estava tendo plano de demissão voluntária, né?
Aí você ganhava o teu salário vezes 5 e a empresa ainda pagava todos Era o os que você benefícios. precisava, hein? Eu falei, bom, né? E eu já tinha vendido meu apartamento, eu tinha brasileiro, quase nunca tem dívida, né? Acabei que quitei todas as minhas dívidas. E eu falei, bom, eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos, então a única maneira... Não sobrou nada. Não sobrou nada. Aí eu peguei, pedi a demissão, né? A empresa pagou tudo certinho. Liguei pro meu primo no mesmo dia e falou, ó, separa um canto aí pra mim que eu tô indo. Ele, não, você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. Mas como ficou essa história de passaporte, Eu já visto? tinha, eu já Você tinha, Ele já eu já tinha, tinha porque ele já tudo. tinha vindo aqui Eu já, antes, né? Não, eu não tinha vindo antes. Então, eu tirei com a minha ex-mulher, tirei pra toda a família o passaporte. Mas não visto. chegou a vir. Não cheguei a vir. Então né? tava tudo válido, Tava vou, tudo válido. já posso ir. Exatamente, Tá. exatamente. Daí eu acabei vindo pra cá, fiquei 15 dias de férias, né? Daí, essa na primeira vez. Aí, depois que eu conversei com meu primo, que eu pedi a conta na companhia, aí eu vim pra ficar, né? Chegando nos Estados Unidos, é aquela história, né? Fiquei num quarto. Em não qual aeroporto você chegou? Conta. Eu cheguei no aeroporto de Miami. Já conhecia, porque eu já tinha vindo passar férias, né? Mas assim, a gente vem passar férias, a gente É tem uma coisa. É uma aquela coisa. vida, é uma vida de glamour, né? É. Você vem, não tá esquentando a É o cabeça país com da nada. Alice. É o país da Alice, exatamente. O país das maravilhas, né? Quando a gente vem pra morar, já é a bruxa da Branca de Neve que É. recebe a gente. Com a maçã na mão. Com a maçã na mão já. Aí eu cheguei, né, desembarquei em Miami, né, meu tio foi me buscar lá, tá? Meu tio também ele morava aqui, então eu tenho 3 primos que moram aqui, né, e os meus tios. Já no dia seguinte, 2 dias depois, já fui pro quarto, perto da casa do meu primo. Eles tinham me arrumado um quarto com uma brasileira, muito querida, por sinal, a Tânia. Me ajudou, me deu um bom suporte aqui. Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar já com o meu primo. Então, eu já vim com o emprego certo. Entendi. E deu certo. Deu certo. Porque graças a muita Deus. gente vem com o emprego certo E chega aqui não e tem chega emprego aqui não é certo. nada Não, daquilo, né? Exatamente. Então, eu já sabia o que eu ia fazer aqui, porque quando eu estive de férias, eu saí 2 dias com ele para conhecer, para ver, quero ver como é que é, né? Então, assim, como todo imigrante, ele vem, às vezes ele não sabe o que vai trabalhar, né? Então, o que acontece? Ele chega... Naquela época, isso eu tô puxando há 9 anos atrás, eu vou fazer 10 anos agora de América, em abril. Talvez aquela época fosse uma época melhor de trabalho, né? Então, muitos imigrantes chegavam, talvez conseguiam trabalho mais fácil, né? Que foi meu caso e caso de tantos outros que chegaram junto comigo. Faltava mão de obra. Faltava mão de Faltava mão de obra, obra, exatamente. Muito condomínio crescendo, tá, muita região crescendo. Só que hoje, o que acontece é que eu vejo que o imigrante chega e fica muito tempo parado. Ou às vezes não se identifica não com se nada. identifica com nada, não consegue. Porque a pessoa, às vezes... Até eu tenho um caso de um colega meu, ele trabalhava com TI no Brasil, ele chegou a trabalhar comigo. Então, assim, não que ele não sabe, ele tem a vontade de trabalhar, mas tá tão... Assim, hoje, nesse momento, infelizmente, os Estados Unidos não é aquele mesmo Estados Unidos de 10 anos atrás, de 15, 20 anos A atrás. inflação que tinha. não é, né? Exatamente, o custo de vida aqui na Flórida tá muito alto, né? Nós que temos casa, pagamos todas as taxas e tudo mais, ficou tudo muito mais caro, né? Então, hoje, para o imigrante, para ele vir já... No meu caso, eu vim sozinho, né? Eu lembro até hoje, eu vim com $5.000, né? Eu gastei... Você veio rico. Porque assim... Porque tava quanto o dólar? Você lembra mais ou naquela menos? época, acho que era 3 e alguma 3, coisa. pouquinho, não Foi era- na mesma não era época. Praticamente metade, né? exatamente. Você veio rico. Já era caro naquela Você veio rico porque quando você chegou com $5.000 mais 2, você comprava um terreno. É. E olhe E lá. olha lá. E daí... Na claro, Gatling ainda, hein? eu não tive gasto no começo, claro, eu paguei o meu quarto. Eu não tive gasto no começo porque meu primo me pegava... Eu morava 300 metros da casa do meu primo, então eu ia até a casa dele, né? Eu saía sempre jantar com ele, ou jantava na casa dele. Então ele foi um pai pra mim no começo, né? Ele, a esposa A dele. carona pro trabalho era com Tudo ele. com ele. Você não tinha gasto com o gasto carro, nada. né? Eu morava... E é uma coisa assim, que às vezes a pessoa que chega, é uma coisa que às vezes ela nem valoriza muito. Mas quando você chega, que você não tem condições de ter um carro, de se locomover, de pagar seguro, manutenção, às vezes você ter alguém que vai te buscar Vai na te tua buscar. casa, te leva para todos os trabalhos, te traz de novo para casa. Isso tem um custo. Tem. E muitas vezes acha que não, que é Não, obrigação, né? Às vezes nem é exatamente. grato a esse tipo de coisa. Eu Exatamente. falo porque já aconteceu. Tem casos, inclusive, que tem gente de companhias, de trabalhos, que te cedem o carro e falam, ó, fica com esse carro da companhia, Exatamente. trabalha com ele. Exatamente. Só, tipo, abastece o resto, é tudo por minha Minha conta. conta.
E isso não é valorizado. Não. Às vezes a pessoa pensa, obrigação, É tô obrigação, trabalhando com ele. E não é, né, Peterson? Não é mesmo, não é mesmo. Então, eu tenho muito a agradecer ao meu primo por esse apoio que me deu. Tanto que o que eu faço hoje, que é o coping e o taio de piscina, né? Você aprendi pode, com me explicar o que é o isso? que é copy time? Então, o coping e o tile seria... Então, é feita a piscina, toda a parte de concreto, né? E a piscina, em cima, no beam dela, a gente chama o beam, ela vai um coping. É uma peça de marble, né? E Mármore. É um mármore. Uma pedra. Uma pedra. Tá. Ou um brick, Tá. né? Ali o cliente começa a ver algo na piscina, né? Ah, Então, entendi. ali o cliente começa a ver, uau, eu tô vendo uma piscina agora, tá começando a dar forma à minha piscina. Então, a gente faz o coping, eu faço o coping e o tile, que seria, a gente chama aqui tile, mas pro brasileiro é o azulejo, né? azulejo. A pastilhinha que a gente chama, Tá. tá? Então, eu faço isso. A parte toda de vedação é vocês também? Não. Você só instala essa Eu parte só final. instalo essa parte que seria praticamente, não digo a parte final da piscina, porque depois que eu faço tudo isso, claro, ele tem a parte de bomba, a parte de deck e Sim, tudo mais, sim. né? Aí o final seria o Diamond Bright ou o Pebble Tech, né? Que é, que é aquele azulão bonito que a gente vê cor, na piscina, né? a cor, A cor no exatamente. final. Então, Mas quando você chega a essa parte de isolamento para vazamento, essas coisas, já tá tudo pronto. já tá tudo pronto, Ah, já tá tá bom. tudo pronto. Tá. Né? E eu faço isso. Então, graças a Deus, eu devo isso muito. Primeiramente a Deus, né? Por ele ter me dado força para chegar até hoje aqui. Ao meu primo, por ele ter me dado esse suporte inicial e graças a ele, hoje eu tenho a minha companhia, né? Eu me desvencilhei dele, conversei com ele, falei, hoje, a partir de hoje eu quero começar a dar com as minhas pernas. Ele me apoiou. Falei, cara, agora é com você, então, né? Boa sorte. E tô já praticamente 2 anos com a minha companhia, né? Então, eu sou um prestador de serviço, eu sou subcontratado. Seu primo continua trabalhando. Ele continua. Na verdade, ele tem a companhia dele. Ele constrói a piscina do zero, né? E ele Então, subcontrata você ele subcontrata eu. para fazer né? essa parte. Embora agora não esteja trabalhando com ele, porque eu estou trabalhando com outras companhias, Sim, né? Eu estou trabalhando com uma companhia aqui de Porto São Lucie mesmo, de Stuart, na verdade, e uma companhia lá de Del Rey. Né? Então, porque não adianta... Literalmente caminhando com as próprias pernas. Graças a Deus, caminhando com minhas Que próprias bacana. pernas. Você consegue voltar só um pouquinho para mim dessa história e dizer como que foi essa parte da sua decisão na sua cabeça? Você tinha que viria para sempre? Não. Que você ia vir passar uma fase e voltar. Conta isso. Boa. Porque tudo muda depois que você chega aqui, né? Então, quando eu me divorciei, eu assumi todas as dívidas, porque eu trabalhava na Bosch, lá em Curitiba. Em 2008 veio a crise mundial. Eu tinha um cargo bacana lá, fui mandado embora. Né? E como eu tinha um cargo bom, ganhava bem, claro, cartão de crédito, né, daquele jeito. Aí eu tinha muita dívida. Eu tenho um amigo que mora aqui. Ele vai saber de quem eu tô falando. Um beijo pra você. Vou fazer fofoca. Não vou falar seu nome. Ele fala que quando ele veio, ele tinha tanta dívida, que se ele chamasse a esposa de bem, o banco tomava. Eu tomava. Eu era mais ou menos assim. Tava nessa situação. Então, daí o que aconteceu? Saí da Bosch, mandando embora. Comecei na Renault, acho que uns 6 meses depois na Renault, mas não ganhava o que eu ganhava na Bosch. Então, já estava endividado. Já deu uma caída. Baixar padrão é uma coisa muito difícil, né? Brasil é muito difícil. Qualquer lugar Curitiba do mundo é uma cidade cara pra viver? É uma cidade cara. É uma cidade cara. É uma cidade cara. E o Sul, na verdade, o Sul é caro. O Sul... E Curitiba, em especial, é uma cidade de aparências, né? Só aparências? Não, o curitibano, ele é metido, Porque... fala a verdade, Não, Tony. porque... O curitibano, ele é metido. Há muitos anos atrás, Curitiba, ela sempre ficava no topo das melhores cidades pra morar. Ela ainda está? Acho E que, ela se é não me uma... engano, Ela foi eleita. eles são tão... É que é um povo muito fechado. Reservado. Não vamos usar reservado. metido, vamos usar exigente. Exigente. Tanto é que até hoje ela é considerada a cidade número 1 modelo para teste de produto. Qualquer produto que você vá lançar no mercado, manda pra faz Curitiba. um teste em Curitiba. Exato. Se ele for aceito lá, ele é aceito no resto do Brasil. O pessoal lá ele é muito reservado, até a gente brinca. Se a pessoa te der oi num elevador, ela Que é bom que a gente não tá recebendo Ela não é curitibano. Então, que bom que a gente tá recebendo um curitibano. Se ele falar ok, a gente passou no teste. Passou no teste. Então, tá bom, é o cara, então. Até minha esposa fala, você é um curitibano diferenciado, porque você não tem sotaque do paranense, que é um sotaque estranho do Paraná. Eu não falo leite quente. Leite quente. Então, eu falo leite quente, né? Até minha esposa brinca com isso, né? Então tá. Daí eu trabalhei na Renault, pedi a conta na Renault.
E daí, como eu vim pra cá, Você tinha muitas eu dívidas tinha lá. muitas dívidas lá. Você tinha que organizar isso. O que que eu Divorciou. divorciei, né, paguei as dívidas com a venda do meu apartamento. Toda a metade do apartamento ficou para minha ex-mulher. Assim, não vou dizer que fiquei com uma mão na frente e outra atrás, ficou um pouquinho ali ainda. Aí veio esse pedido de demissão da Renault, onde eu consegui juntar um dinheiro bom, que foi o dinheiro que eu vim para cá. Ainda sobrou até um dinheiro lá. Você tinha os 2 filhos. Isso. Eram pequenos. Eram pequenos. O Lucas tinha... A Sara tinha 4, o Lucas tinha 9. Pagava pensão. Pagava pensão. Eu deixei programada a pensão por 1 ano para eles, para mim vir para cá. E na minha cabeça, o que eu iria fazer aqui? Bom, vou ficar 3 anos lá. O dólar tá 3-1, já tava um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Vou guardar. Quando tiver uns $30 mil, né, eu vou mandar pro Brasil. E volto pro Brasil também. Então, o meu plano era ficar aqui 3 anos. O plano original era esse. O plano original era esse. Mas nesse meio, assim, O Cupido apareceu. o Cupido apareceu. Apareceu e graças Depois a de Deus... quanto tempo que você estava aqui? Eu tava aqui, tinha pouco mais de 8 meses, não muito mais que isso. E aí a gente tá vulnerável, né? Como Fica vocês conheceram? carente. Então, essa é uma história muito engraçada e uma história muito bonita também, nossa história. Por quê? Eu baixei um aplicativo para falar inglês. Eu não falo inglês. O meu inglês é péssimo. Eu não consigo, assim... Porque eu sempre trabalhei com brasileiro, então... Hoje eu me viro. Isso é ruim, né? É. As pessoas, elas chegam e elas falam, puxa vida, vou trabalhar com brasileiro, só tem brasileiro. Você acha que isso é bom? Porque naquele momento vai ficar Vai cômodo ficar pra cômodo. você. Exatamente. Mas aquilo te prejudica Me tanto, Me né? prejudicou. Primeiro, porque tudo que acontecia, quando eu trabalhava com o meu primo, tudo que acontecia, ele que resolvia. Ele resolvia. Quando ele me passou a equipe, então, tudo que acontecia, que eu tinha algum problema, eu pedia a Júlio, tô com esse problema, você pode ligar na companhia pro supervisor para resolver? Ele ligava. Só que começou uma época assim, quando começou a ficar busy, eu tive que começar a me virar. Então, assim, não vou dizer que não falo inglês, eu me viro, né? Eu não sou aquele fluente, mas eu consigo entender bastante coisa, graças Uma a nota pro Deus. seu inglês. Ai, Jesus, esse me pegou, acho que um 6. Uau, tá já muito passo bom. de ano, já passo Tá de muito por bom. média. Tá muito bom. né? Tá muito bom. E daí, então, depois... Você não faz aula? Não, nunca fiz aula. Se um dia Nunca você fiz aula. precisar, a gente tem aqui a nossa colaboradora, Carol, da Insight, e ela ajuda no destravar. A aula dela é só Justamente conversação. isso, Ótimo, bom saber. Tá? Ela tá bom lá no saber. Brasil e dá um suporte total, se você Ótimo, bom precisar. saber, com certeza quero entrar em contato. Tá. Aí eu baixei um aplicativo para falar inglês, né? Aí, só que assim, os aplicativos, começava a conversar, às vezes ler com a pessoa e tal. Só que esse aplicativo, acho que não era muito para falar inglês. Porque eles tinham que colocar umas 3 fotos lá, né? E tipo assim, não, sim, não, sim, não. E daí eu comecei a conversar com a minha esposa, né? Até então, começamos a conversar e tal. E assim, no aplicativo aparecia a milhagem que a pessoa tava de você. Aparecia lá pra mim que ela tava 1.000 e poucas milhas. Falei, bom, tá nos Estados Unidos. Aí teve uma noite, a gente tava conversando bastante, eu já até deletei o aplicativo, comecei a conversar com ela pelo WhatsApp e tal. E daí, uma certa vez, tava voltando do trabalho com meu primo, né? Sempre quando eu volto do trabalho, eu conversava com ela. Aí, acho que era umas 5 da tarde, mais ou menos. Ela, preciso ir dormir. Eu falei, uau. Ok, 5 da tarde? 5 da tarde, mas que parte dos Estados Unidos que você tá, né? Bom, ela deve acordar super cedo, né? Imaginei, eu deve trabalhar no turno da noite e tal. Tá bom. Boa noite e tal, tudo bem. Aí uns 4, 5 dias depois, a mesma coisa. Já era mais cedo ainda, acho que era umas 4 da tarde. Tá bom falar com você, beijo, tô indo dormir. E ela já tinha me falado que ela era italiana, mas ela não falava que ela tava morando na Itália. Aí eu falei, E você já tinha falado que era brasileiro? Sim. Mas daí a gente já tava até conversando em português, porque ela ok. falava espanhol, né? Então ela tava começando já a aprender português comigo. E o meu inglês foi pro espaço, né? Ali já não continuei falando mais nada em inglês. E daí Aí, a terceira vez eu perguntei pra ela, onde você tá morando? Onde você mora aqui? Ela falou, aqui onde? Aqui nos Estados Unidos. Ela falou, não moro nos Estados Unidos, moro na Itália. Eu falei, meu Deus. Aí o meu golpe de ganhar, porque eu sabia que ela tinha green card. Aí o meu golpe de ganhar green card, que eu brinco com ela até hoje. Então ela morou aqui. Ela morou aqui, Morou. ela foi casada com um militar. Ah, tá né? bom. Aí ela, tipo assim, não deu certo, ela voltou pra Itália. Ok. Documentada. Documentada, Ok. voltou pra Itália. E daí, falei, bom, ok, né? Você mora na Itália, gosto muito de você. E, né, ela também, te amo, né? Foi paixão à primeira vista, embora ela não tenha visto eu pessoalmente, né? Eu poderia estar enganando ela, querendo dar Foi o golpe. paixão ao primeiro Foi WhatsApp? paixão, Podia ser aqueles golpes do pessoal dos Países Baixos Países- ali.
E daí o que aconteceu? Ela falou, eu vou morar com você. E eu sabia que ela tinha 2 filhos, né? Ela falou, eu vou Ela morar tinha com do você. primeiro Ela casamento, tinha do primeiro igual casamento. você, Igual eu, 2 praticamente filhos. a mesma idade Ok. deles, né? Eu falei, venha, pode vir. E ela veio. Então isso, ela chegou, se não Como me- que é esse amor assim, meio, Olha, em poucos meses? poucos Quanto, meses. quanto tempo foi de conversa? Não, e o mais Porque o engraçado... inglês mesmo você não aprendeu, Não, né? foi- Sei lá, né? Não deu Assim, tempo, do não tempo- deu Virou tempo. segundo plano. Foi uns 4 meses de conversa, né? Olha isso. E o mais engraçado é que ela sempre fala isso pra mim, né? Com relação à minha falecida mãe, ela sempre fala assim, eu vi o homem que você é. Eu falei, oxe, como assim? Porque quando eu morei no quarto, pouco tempo depois, minha mãe chegou junto. Eu conversei com o dono da casa, não, tua mãe pode morar aqui, pode dormir com você, pode morar com você. Ela falou, eu vi o homem que você é pelo cuidado que você tinha com a tua mãe, nas conversas que nós tínhamos por vídeo. Então, eu me apaixonei por você. Eu vi a pessoa que você era. Falei, bom, né? Que ótimo. E daí ela veio. Ela veio, daí... Só que ela não veio... Veio de Malicuia. Veio de Malicuia. Trouxe os filhos. Trouxe os filhos juntos. E que eu Essa é a verdadeira mãe. que eu considero como meus filhos também, né? E eles me consideram Não tem como pai. não. E graças a Deus, daí, claro, mora junto, vai, a gente... Todo começo é complicado, porque um é brasileiro, outro é italiano, às vezes não bate muita coisa. Cultura, né? Mas assim, amor, te amo, você é uma mulher maravilhosa, você é a mulher da minha vida e você me faz feliz todos os santos dias. Obrigado. Ai, que lindo. E o mais engraçado... Quanto tempo casado? Casado... Não, de que ela veio e vocês dividiram acho a que vida e começaram... Juntos, assim, eu tô 10 anos, praticamente 8 anos e meio. Uau! Então não é De uma lua de casado, mel, 7, não. não. Não, já Já estão passaram da bastante crise dos tempo. 7 anos. Já passamos, graças a Deus. E o mais engraçado de toda essa história, porque pouco antes de eu conhecer ela, eu sempre amei a Itália. Porque meus avós são italianos, eu sempre gostei da Itália. Né? Eu joguei vôlei muito tempo na minha vida, muitos anos atrás, eu joguei vôlei. Não cheguei a ser profissional, né? Embora eu tenha tentado. E minha ideia sempre era ir para a Itália, porque eu gostava da Itália. E de um dia eu cheguei para uma amiga minha, para Leila. Falei, Leila, ela mexe com essa parte de burocrática, documentação italiana. Então eu falei, Leila, como é que eu faço para pegar a cidadania italiana? Que eu estou morando nos Estados Unidos, mas eu tenho vontade de morar na Itália. Quero um futuro aí, quem sabe, morar na Itália. A Leila falou, é um processo um pouco complicado, mas dá. Você precisa dos atestados de óbito dos seus avós, né? Puxar aí de acho que uns 3, mais ou menos, né? Acho que até o tataravô. Aí eu consigo reunir tudo papelada e tranquilo. Falei, tá, essa maneira é difícil, e é fácil. Ela casando com uma italiana. Falei, aí já é complicado, né? Já Isso é fácil. Pra mim é moleza isso aí. Tá escrito. Easy. Aí, depois que conheci a Morena, eu sempre falei pra ela, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Foi tudo da maneira dele, do jeito dele. Colocou uma italiana maravilhosa na minha vida. Né? Nem você esperava tanto? Não esperava. Quando eu conheci ela, quando ela me falou que morava na Itália, que era italiana, eu falei, oi, é agora que eu tenho que dar um golpe. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Essa italiana chegou com green card. Então, graças a Deus... Cidadania deu tudo certo. italiana. Vai Exatamente, ter? vou ter. Vai. Documentada, americana, já documentada. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos juntos aí praticamente 9 anos, né? Quase 9 anos. E voltando lá de novo, como foi esse desgrudar dos 2 filhos pequenos lá para ver? Foi difícil, porque... Eu pergunto porque deve ser uma coisa muito difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Então eu queria saber, naquele momento, o que você colocava dentro daquela mala para te dar forças para você ir para tão longe e deixar 2 coisinhas tão pequenininhas? Justamente o fato de eu tentar me reerguer novamente na vida. Financeiramente, você pensava. E voltar pro Brasil com um bom dinheiro. Estruturado. Com uma casa novamente, que eu ia comprar a casa onde meu pai mora hoje, né? Ou morava. Então, seu pensamento, eu vou trabalhar, mas eu vou voltar, tô deixando os meus filhos, mas quando eu voltar, vou dar uma vida melhor para vocês. Exatamente. Era isso que você É isso que eu pensava. pensava. Não foi largar para trás? Não, em hipótese alguma, Que coisa, né? Foi isso. Como a vida muda. E eu Muda, sempre fui muito presente na vida deles, né? Problemas de escola, eu sempre estava ali. Assim, em outras coisas, a gente fala a parte financeira, né? Hoje eu pago uma pensão para eles que eu não teria condição de pagar no Brasil. Embora o Lucas eu não pague mais pensão, né? Mas sempre que possível eu ajudo ele. A Sara eu ainda pago pensão. E, como eu disse, é uma pensão que eu não teria condição de pagar no Brasil. Então, talvez esses 3 anos, eu ouvi muita bronca deles, infelizmente eu ouvi, né?
porque o pai nos abandonou. longe. O pai tá Tá longe. longe. É. Porque é Não é só difícil pra eles financeiro. entenderem, É, exatamente. né? E E Difícil não é só pra eles. financeiro, né? É. Não, e aí o pai tá longe, o pai tem outra família, o pai tem isso- outros isso filhos. foi uma parte, aí assim, foi não uma parte difícil. esqueceu, né? Esqueceu É porque da você gente. não estava presente na vida deles, mas se fez presente na vida de dois que não eram teus, assim. Exatamente. De É, sangue, de vamos se sangue. dizer, né? E hoje o Nain e a Nilane me consideram pais. Eles eram pequenos também. Eles eram, tinha a Nilane que quando... A Nilane tinha 11, 12, mais ou menos, não muito mais que isso. O Nain também tinha uns 8, 7. A idade do Thiago hoje, do meu filho com a Maria. Você pode dizer pra gente que você é uma prova viva de que a gente tem planos pra gente, mas Deus tem outro? Sim, com certeza. Com certeza. A gente planeja, mas quem direciona é Deus. Quem direciona é Deus. Porque saiu tudo diferente. Tudo totalmente diferente. Era para mim ficar 3 anos e voltar para o Brasil. Hoje já vou completar 10 anos, casado, com uma família maravilhosa, com 2 filhos maravilhosos no É Brasil. porque você deixou 2, 2. mas depois você teve que cuidar de 2. Eu cuidei de 2 e Deus me deu mais 2. Né? São 6. São 6. O Thiago, com 8 anos, vai fazer 8 agora em 25 de julho. E 25 de julho, meu Deus, Tony. 25 de junho. E tá vindo a Mari. A gente perdoa, porque 6 datas de aniversário dá pra dar uma a gente enrolada. perdoa, dá pra dar uma confundida. Passa ali, né? dos 40, a gente já É, a eu sou memória já ruim- não eu fica sou tão ruim com boa. da- E agora, graças a Deus, tá vindo a Mariam. A Mariam tá com... Ela tá com 6 meses de gravidez. Que legal! Vão ser 7. 7. São 6. Não, 6. não, Com a Mariam, esse- 6. Ah, Com a esse. Mariam, 6. Ah, tá. Não nasceu ainda. Não nasceu, vai Você já nascer. tá... Previsão de nascer 25 de... Que Agora talvez eu legal. acerte. Previsão a partir do dia 25 de julho pra frente. Que legal. Então é isso. Então, tudo isso aconteceu, né? Na minha vida, nesses 10 anos, esse turbilhão, né? Porque começou ali na metade de... Comecinho, final de 2014, comecinho de 2025, começou todo esse turbilhão na minha vida, de vir pra cá, e acabou que vim. E você foi fazendo a sua parte, trabalhando, Sim, graças a né? E assistindo o que foi acontecendo aí É. nessa vida. Deus. Exatamente. Tudo, graças a Deus, foi tudo dando certo, a compra da casa. Você já comprou sua casa aqui? Já. Graças a Deus, hoje tenho a minha casa. Faz bastante tempo, não? Tem 6 anos. 6 anos. Ah, então faz um tempo. Faz. Você continuou trabalhando, ela veio pra cá, então ela vindo pra cá, você teve que ter uma casa pra família, né? Então, como eu falei, foi um turbilhão, né, nesse todo esse tempo. É porque você morava num quarto Eu morava num quarto. e ela veio com mais 2 crianças. Aí entra a parte engraçada, porque eu tinha o dinheiro, né, que eu tinha economizado o dinheiro nesse período que eu fiquei aqui, e ela, só que eu não tinha documento. Ela, em contrapartida, tinha o documento, mas não tinha, vamos dizer assim, o crédito, né, para poder alugar o apartamento. E graças a Deus, a gente conheceu um rapaz, o Erin, que era o responsável pelos apartamentos lá lá onde nós morávamos. Ele falou, ó, vocês são casados. Até então nós não éramos casados. E ele falou, vou dar entrada no apartamento, vocês podem se mudar tal dia e tá tudo tranquilo. E deu certo, daí conseguimos morar no apartamento. Minha mãe foi junto, pouco tempo depois veio meu pai, né, junto com meu irmão mais novo. Aí acabou que meu pai não conseguiu muita coisa aqui, porque ele tem paralisia na perna direita, acabou regressando pro Brasil. Pouco tempo depois, meu irmão e minha mãe regressaram e ficou só eu, Tudo elas, na que- mesma casa. tudo no mesmo apartamento. Virou uma grande família mesmo, bem Big italiana. família, bem italiana. Bem italiana mesmo. Ele me- Hoje, sua mãe não tá... Não, hoje minha mãe faleceu. Ela faleceu em agosto, né? Infelizmente Agosto ela faleceu passado agosto agora? passado. Poxa vida, E Papai do sinto Céu muito. recolheu ela, obrigado. Mas ela descansou, mamãe que Deus a tenha, uma guerreirona, uma super mulher, uma mãe, uma avó E deixou boas maravilhosa. lembranças. Demais. E é muito difícil, né? Perder alguém e a gente não estando lá, né? Isso me doeu muito, né? Eu fiquei, não vou dizer que fiquei extremamente revoltado, mas eu perdi minha avó, já tinha praticamente 2 anos, né? É a única avó que eu conheci. E depois da avó ficou minha mãe, que a minha mãe era a primeira filha, né? Então, para mim foi muito difícil, foi muito complicado perder as duas, né? As minhas maiores referências ali de família. E como eu não pude ver nenhuma das duas, né? Então eu tive um período assim de dor, bastante dor. Mas hoje, como sendo católico, eu entendi a vontade de Deus, né? Na noite que ela faleceu, eu pedi a Deus, me ajoelhei e pedi, Pai, se for da sua vontade, que ela descanse em paz, que o Senhor leve ela. Mas se for da sua vontade que ela fique com saúde, né? Muitas pessoas que vivem aqui
não só nos Estados Unidos, às vezes na Europa, que seja. Às vezes está no Nordeste do Brasil. Está no Nordeste do Brasil. E tem parente, por exemplo, em São Paulo. Muitas pessoas que passam por essa situação que você passou não têm condição de estar presente nesse momento de despedida, né? Nessa última oportunidade de despedida. Por diversos motivos, né? Cada um tem o seu motivo. Você, no caso, você até podia ir. Mas você sabe que Não poderia voltar. tem consequência da sua ida, né? Exatamente. O que você tem para falar hoje, sendo um homem maduro, pai de 6 filhos, casado, bom filho? Qual conselho que você daria para as pessoas que passam esse tipo de situação, esse tipo de dor? Porque deve doer muito, né? Dói bastante. Você falou que não era revolta. Não era revolta. Eu questionei, né, Deus, por quê? Né? Tá levando a minha mãe, ela tava com saúde há 1 semana atrás, né? Por que tá levando ela? Né? Então, assim, para essas pessoas, sejam elas de qualquer religião, né? Se elas acreditam em Deus, peça para Deus o melhor discernimento, né? Nesse momento de dor. Discernimento. De estar distante da família, né? Muitas vezes Não poder chorar junto. Não poder chorar junto, exatamente, foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu tinha um ombro amigo que foi da minha esposa. Mas o que eu falo para essas pessoas é: se apegue com Deus nesse momento. Não nesse momento, se apegue com Deus, né? Peça um discernimento para Deus, do melhor para a pessoa que está partindo, né? E peça o melhor para peça ela, melhor para né? ela também. Não seja Pra quem tá egoísta. ficando. Exatamente. Porque não nós seja somos, egoísta. né? Nós somos temos egoístas. uma parte dentro da gente muito egoísta, É né? exatamente isso. A gente Exatamente. pede para Deus e pede para que a pessoa fique. É. E às vezes não é o melhor Não é o para a melhor. pessoa. A gente tá pensando só na gente. Exatamente. Por isso que eu me ajoelhei e pedi para Deus: Pai, se for da sua vontade, leve ela. Mas se for da sua vontade que ela fique, que deixe ela com saúde, para que... Porque às vezes a pessoa só faz cirurgia, acaba com sequela. Aí Ela fez uma cirurgia? Ela teve isquemia mesentérica no intestino. Ela praticamente perdeu todo o intestino. Na segunda, ela fez uma primeira cirurgia, por exemplo, numa segunda-feira. Daí ela foi pro UTI, foi melhorando. De repente, ela piorou do nada. Aí foram ver que a isquemia tinha ido para todo o intestino. E acabou que na segunda cirurgia... Foi muito rápido. Foi muito rápido, ela não resistiu. Não dá tempo nem de assimilar, né, Peterson? Não, mas foi uma despedida muito bonita, muito gostosa. Eu, meu pai e meu irmão fizemos uma chamada de vídeo com ela. A gente conversando, cantando para ela ali. Ela chorou, né? Escorreu lágrima dos olhos dela, embora ela estivesse sedada ali por medicamentos, mas ela abriu os olhos algumas vezes. Então, eu agradeço muito, muito a Deus por eu ter conseguido me despedir da minha mãe dessa maneira, né? Eu serei eternamente grato por ele, para ele, por eu ter conseguido ver minha mãe a última vez naquele momento ali. E eu imagino que ela tenha se sentindo feliz em ter unido os filhos ali, né? Eu e meu irmão, embora meu irmão mais novo não tivesse nessa chamada, pelos motivos dele, né? Eu entendo ele também. E o meu pai. Então foi uma despedida porque ela foi uma mulher maravilhosa na minha vida. Na nossa vida, na vida da minha família. Foi tudo na sua vida. Foi tudo na minha Porque vida. se não fosse por ela, você não estaria aqui com a gente. Exatamente. Né? Só Exatamente. tudo. A palavra que resume é tudo. É tudo. Não dá nem para descrever, né? Exatamente. Tem tanta Foi coisa muito nesse tudo, né? Mas é isso. Aí, né, a vida aqui com a minha esposa, graças a Deus, fluiu legal, tá fluindo legal. Seu pai tá sozinho? Meu pai tá sozinho, ele mora com o meu irmão mais novo. Tá. Né? Eu tentei até trazer ele para cá, mas agora que com o Trump aí, ficou um pouco mais difícil lá. E ele já tá numa idade aí, já tá com seus 70 anos. Ele tem paralisia na perna direita, né? Então ele tá tranquilinho lá. Ele já fica um pouco mais limitado, né? Exatamente. E a idade também, tudo também. isso, né? Então, às vezes, ele ficando e tendo uma qualidade de vida... É o melhor a fazer, né? E logo logo você consegue ir pra Curitiba, hein? Já tá marcada essa viagem? Eu brinquei com a mulher, falei, vou comprar as passagens já. Ela falou, não, calma. Eu falei, não, mas a gente Ela vai... conhece o Brasil? Ela não conhece o Brasil. Ai, tá que doida legal. pra conhecer. Tá doida pra conhecer. Que legal. E O que você vende do Brasil pra ela? Conta pra gente. O que eu vendo? Ela é mais brasileira que eu. Sim, mas o que você vende? Eu quero saber o que você vende. Curitibano, brasileiro... Curitibano ali. Porque ela vai levar um choque. Porque a gente gosta de viver aqui, a gente é seduzido por esse país. Sim, a vida sim. aqui não é fácil, Não. mas a gente é seduzido por muitas coisas. Pela dignidade, pelas oportunidades, por várias coisas. Mas quando alguém fala Brasil, a gente já mostra os dentes, assim, né? Aquela coisa boa. Então a gente tá sempre falando alguma coisa. Tem ponto negativo?
Tem, todo lugar tem. Infelizmente Mas a gente tem muitos pontos que a gente gosta até de se exibir, não Então, gosta? Curitiba, eu vendo Curitiba pra ela assim. A feirinha do Largo da Ordem, comer um pastel. Nossa, Ela aquele embora, pastelzinho. embora ela não goste de caldo de cana, mas porque ela toma um caldo de cana aqui, Que a não gente tem, sabe que não tem não é nada a ver. Então, como você mesmo mencionou, aquele pastelzinho de carne ou de queijo ali com caldo de cana. Ela adora, como é por ela ser italiana, ela adora passear em feira, né? Então, ela sempre... E lá é uma feira muito grande de Largo da Ordem. E tem também, na Boca Maldita, tem a feira ali da Praça Osório, que é... Vai assustar a moça com esse nome. Não, mas é o lugar mesmo, é o lugar. É porque o pessoal Mas muito, é muito o pessoal legal sempre aquelas parava lá, ficava feirinhas, conversando. Então, são feiras muito bacanas e ela gosta disso. Então, eu vendo essa parte de Curitiba. Isso você vem de Curitiba, né? O pastelzinho, os passeios que ela vai se identificar, porque ela, como italiana, gosta e tal. Sim. Eu quero saber o que você vende do Brasil, do nosso país. Agora A você mistura beleza. tudo. Você mistura São Paulo, você mistura Curitiba, mistura tudo aí. O que você... A beleza do nosso país. Nosso país é muito bonito. Infelizmente, nós não damos valor para o nosso país. Mas o nosso país é muito belo. E ela sabe disso. Ela tem vontade de ir para o Rio de Janeiro. Ela tem vontade de ir para Florianópolis, né? A nossa amiga Carol. Carol, Tiagão, um beijo para vocês. Beijo pra vocês, seus sumidos. E... Carol, gente, a mãe da Luna, que veio aqui. O episódio tá aqui na nossa playlist. Exato. Dá uma procurada aí que vocês vão achar incrível o episódio dela. Imperdível, né? A história da Luna Luninha é uma graça. Um amor. é inspiradora. E então a Carol fala de Florianópolis, ela já pesquisou sobre Florianópolis, ela acompanha alguns. Florianópolis é lindo. Então ela fala, amor, quero ir morar em Florianópolis. Vamos, se Deus abençoe, a gente vai. Né? É uma Então, cidade linda, linda. mas é uma cidade cara. cara. Santa Catarina, Também? isso, o sul do Brasil é caro. Então ali tem Bombinha, Santa Catarina, que é Florianópolis. Camboriú já te separa um pouco, porque Camboriú ali acho que não não dá. Camboriú, se Florianópolis é caro, caro, Camboriú, Camboriú, então. Como você se imagina descendo lá no aeroporto, dando a sua primeira pisada em terra, Brasil, Coração depois vai de bater mais 10 forte. anos? Não, olha, Você já se imaginou naquela janelinha, a hora que você conseguia avistar aquela cidade? eu acho que eu vou Lá chorar. de Eu sou muito cima. chorão. Eu falei, nossa, depois de... Eu chorei. Eu vou pegar quase 11 anos, eu tô voltando pro meu país, né? Pra minha terra natal. Eu chorei, e é Eu acho que eu incrível. choraria. Eu sou muito chorão. É incrível, não tem como te descrever. Parece que você se conecta, você se reconecta. Sabe aquela... O Shazam? O Shazam. É lá. Não é aqui. Como eu falei, eu tenho muita saudade do meu país, eu tenho muita saudade da minha cidade, dos passeios até o litoral paranaense. Suas origens, né? Como que você vai apagar isso da sua Exatamente, vida, não tem como Pedro? apagar. 10 anos, 11 anos, não tem como apagar. Tem gente que apaga, deleta e, né? não E tá quer tudo saber. bem E tá também? tudo bem. Tá Sim, tudo bem. Sim. Mas ali, que nem eu falei, eu tenho saudades da minha família, eu tenho a minha tia, irmã da minha mãe, que é uma mãe, foi uma mãe pra mim, né? Ela sempre brinca, você foi meu primeiro filho, né? Você deu muita sorte com as mulheres da sua vida, hein? Dei. Olha. Mãe, avó, tia, tudo exemplar. Tia. E eu sou o primeiro neto de todos. Ah, assim, tá da parte, explicado. da parte da minha mãe, eu sou o primeiro neto. Então, até minha avó, meus outros primos brigavam assim, na brincadeira. É o preferido. Minha avó tinha uma foto minha, era só minha foto na estante dela. Então, minha avó falava, você é meu primeiro filho, meu primeiro amor. Né? Então, também, minha avó Cândida era muito amor nessa criação, né? Muito. Elas, as Isso duas. refletiu na sua vida. É. Né? Porque quando você se casa agora pela segunda vez, que você assume, inclusive, esses 2 filhos, isso é porque você tem muito amor para dar. Eu agradeço. Não é qualquer pessoa que faz isso. Não, a criação, graças a Deus, a minha criação foi magnífica. Cheia de amor. Cheia de amor. Meu pai foi um homem espetacular na minha vida, sempre trabalhador, embora com problema de paralisia. A minha mãe também sempre muito O batalhadora. problema dele é de nascença? De nascença. Tá. Ele nasceu com a perna boa, né, a perna direita boa, mas acho que naquela época não tinha vacina ainda de poliomielite. Ele acabou que adquiriu, acho que aos 6 anos, se não me engano, começou a adquirir a paralisia na perna direita. Então, Mas se virou. Se virou, batalhador, criou Se 2 filhos. adaptou à nova condição e vamos criar. E o meu pai era artista plástico lá no Brasil, então ele pintava quadros e tal. Assim, ele criou 2 filhos ali muito bem criados, sempre com muito amor, sempre batalhando junto com a minha mãe. A gente não teve uma vida fácil, né? Nós não somos uma família rica, nós não somos uma família de classe média, então a gente sempre batalhou muito ali. Meu pai sempre batalhou muito para dar o melhor pra gente, né? E eu agradeço, sou muito grato a ele a isso também. Muito, muito, muito.
Amo meu Porque pai. às vezes as pessoas pensam que o dar tudo ensina, né? Ensina. E agora, não só você, como várias outras pessoas que vêm e sentam aqui, falam a mesma história pra gente. Graças à vida simples, graças à necessidade, graças à vida humilde, graças ao que sofremos. Parece que isso é realmente uma herança, né? Exatamente. Porque quando você tem tudo fácil... É que eu falo hoje em dia... Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, esse é o problema, né, que eu vejo com o meu filho, com o Thiago. Ah, pai, eu quero isso. A gente vai lá e compra. Porque é tudo muito fácil. E não dá valor, né? Não dá valor. Até esse dia eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei, nossa, na minha época, era presente no aniversário. A frase clichê que eles odeiam. Na minha época... O Thiago ainda não adolescente vira o olho quando você fala isso. Exatamente. Então, na nossa época, vamos pegar assim, era presente no Natal, no aniversário. Olhe lá, às vezes, no Dia das Crianças e no aniversário. E claro, tinha... Um ovo de Páscoa para dar uma quebrada. Era um presente. E um ovo de Páscoa para dar uma quebrada, né? Exatamente. Hoje e às vezes nem era do melhor. Hoje, às vezes, vai no marketing com o filho, pai, gostei desse carrinho. Pode pegar aí, filho. Então, assim, pega, brinca 2 minutos. Porque pra gente é tão... Às vezes você falando assim, quem tá assistindo, pensa que às vezes a gente tá... Nossa, eles estão ostentando, esnobando. Não é. É como... É muito fácil. A gente trabalha muito, sim. Nós trabalhamos muito, mas as coisas são mais fáceis de ser adquiridas aqui, né? Aqui, exatamente isso. A vantagem dos Estados Unidos, que a gente, em vista do Brasil, aqui a gente trabalha, né? E a gente consegue ter acesso às coisas mais fáceis no Brasil. Porque o país parece que te devolve tudo que você faz. Exatamente. Não existe nenhuma intenção de te prejudicar. Não. Eles querem, porque é capitalismo, né? Quanto mais, melhor, né? Às vezes tem umas coisas que eu até desconfio. Falei, será que tá dando isso mesmo? Será que é só isso? Será que é esse desconto? Será que é de desconfiar? Mas é o que você falou, isso faz girar a máquina. Faz girar a máquina, exatamente. Então, é assim, a gente tem acesso às coisas mais fáceis, né? Então, diferente do Brasil. Eu, na minha infância, nunca tive um Lego na minha infância, porque era caro. É caro. No Brasil é caríssimo. É caro. Aqui já não é muito barato. Se você comparar com outras coisas, é um pouquinho mais caro. Agora, no Brasil, acessível, né? Era muito caro. Porque eu lembro que há 10 anos atrás tinha uma rede de brinquedo muito grande no shopping lá. E eu, com meu filho ficava alucinado. Ele sempre gostou dessas coisas pequenas, o Arthur, de montar, de fazer. Artista, né? Já dava sinal ali. E eu lembro que naquela época, 10 anos atrás, tinha Lego de R$1.000, assim, e a caixinha desse tamanho. Exatamente. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, assim, não é que a gente está esnobando. Realmente a gente tem acesso às coisas mais fácil. É mais fácil aqui pra gente, né? E é o mínimo para quem trabalha muito, né? Não é pouco, é muito. Exatamente. Trabalha-se muito aqui, né? Você ainda... Você mete a mão na massa. Sim. Não delega só. Não, eu trabalho sozinho, né? Eu tive ajudantes, né? Mas eles acabaram... foram 2 primos meus, inclusive. Um deles é o Henrique. Ele trabalha com o amigo dele. Ele veio amigo dele, né? Ele acabou que o amigo dele foi para trabalhar na marmoraria. O amigo dele chamou ele para trabalhar. Ele foi para lá. Eu falei, cara, eu abri a porta para você. Daqui para frente com você. Se quer sair, fique à vontade, né? O sol vai brilhar, vai continuar brilhando para todo mundo. E depois veio minha prima, junto com o marido dela, o Emerson. Também começou a trabalhar comigo, mas veio aquela lei maluca do Santos e ele acabou que regressou para o Brasil. Cada hora uma coisa, né? Ficaram com medo. Cada hora a política traz uma coisa diferente. E eles acabaram regressando para o Brasil. Eu falei, não vou pegar mais ajudante porque é complicado. A gente pega ajudante, treina, ensina, de repente vai embora. Ou, não quero mais, é muito pesado. Porque, assim, é um trabalho pesado. O que eu faço é um trabalho pesado. Então, a construção, em geral, é um trabalho pesado. É pesado, né? Você vai, às vezes, falar com outras pessoas sobre o trabalho que você faz. É muito engraçado que tem muita gente lá, quando você começa a falar, fala, não, mas é que eu também trabalho demais. Isso aí eu tiro de letra, isso é fichinha. Eu tô com uma visita em casa e lá no Brasil ele trabalha muito, feito um camelo. E faz hora extra, chega em casa para comer, tomar banho e dormir, acabou o dia. Acordar no dia seguinte, acabou. E fica morto de cansado. E eu falando para ele, quando você vier, você vai ver como é o trabalho. Mesmo que você venha para visitar, você vai ver que não é fácil, não. Ele, você pensa que você tá falando com quem? Eu trabalho desde pequeno. E meu trabalho aqui, minha filha, é muito pesado. Eu faço hora extra e é ruim. Aí tem um monte de funcionário lá na fábrica que não consegue nem me acompanhar. Porque eu falei...
Nessa hora tem Deixa que dizer. pisar "Aham." E aqui. aí ele do chegou verão. aqui, foi ver e falou assim: Ave Maria, o que é isso? Não, tanto é que agora, cedo, e já foi Já foi dormir, né? dormir. Porque Ele já tá morto. dormindo a visita. Tá morto é. de Só de cansado. olhar, só de olhar. Mas aqui Como é bem chama puxado. a produção? Como chama aquela máquina que tira o piso aqui, que vocês alugam? Chip Hammer. Chip Hammer, que fica tremendo, né? Nossa. Ele falou que só deram o teste pra ele, só pra segurar aquilo. Ele não tá trabalhando aqui, ele é turista. Mas deram só a máquina pra ele Só pra ele sentir. ver. Ele falou que ele voltou pra casa e ele foi Ele dormir tá e parece tremendo. que ele tá segurando a Chip Hammer. Mas é. Eu falei, e aí? A fábrica ou a construção aqui na Flórida? Não, a fábrica. Fábrica, A mas fábrica. é. Não, mas é exatamente isso mesmo. Aqui a gente. Quando a gente vem. O exemplo, né? Que lá do. Já vim como turista, fiquei 2 dias trabalhando tranquilo. Não, é. Mas quando você vem, que você começa a trabalhar ali no pesado, você vê, opa. o Uma buraco é coisa, mais quando embaixo. você vem e anda o dia inteiro lá nos parques da Disney. Nos malls da Tá vida. cansado no tá dia cansado, seguinte. assim. Imagina, andei o dia inteiro naqueles parques, foi em tudo que é brinquedo, isso aí pra mim não vai ser nada. É. Gente, não tem nem comparação, é uma coisa de louco mesmo. Só quem tá aqui e deixa um pedacinho de couro todo dia Não, que e outra sabe. coisa é você trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você vai descansar. Sim. Agora, passou uma semana, passou um mês, passou 6 meses. Cadê as Se férias? passaram um Não ano. existe E as férias que não tem? E se você ficar sem trabalhar um dia, você não ganha. Não, você é E aí- desempregado todo dia aqui, É. praticamente, né? Que principalmente Todo dia no um novo meu, emprego, né? no meu caso, exatamente, no meu caso, amanhã eu tô desempregado. Se não tiver nada, eu tô desempregado. Então, todo dia é um emprego diferente. Não tem seguro-desemprego. Não existe segundo desemprego, não existe férias. Não férias pode ficar Não pode doente. ficar doente. Aqui, como a gente fala, o homem chora e a mãe não vê, E a não. mãe não vê. Mas aqui o não homem ouve. também come picanha, a mãe não vê. Exatamente. Te peguei! Exatamente. Tem a parte boa e tem a parte Toma cerveja artesanal, todos os dias, se ele quiser, a mãe também não tá vendo, né? Vai, passeia, tem carro bom, Exatamente. vive bem. Você trabalha pesado de segunda a sexta ou de segunda a sábado, né? Seja Ou você... se precisar, todos os dias. os Porque dias. eu já vivi isso dentro da minha própria casa. Trabalhar de domingo a domingo. É. Tipo, trabalhou durante a semana, no seu trabalho. Tem um extra pra fazer domingo. Eu vou. Vai fazer. Eu só tenho aquele dia pra Vai fazer. fazer. Quantas vezes você não saiu da tua casa pra fazer uma coisa de domingo? Opa, Sim. tenho domingo só. Vou nele. Vou É. nele. Exatamente. Então é isso. A vida americana tem os seus prós e contras, né? Quais contras você acha hoje? No meu caso, assim, Nesses acho que 10 anos. para todo imigrante, no meu caso, que eu estava sem documento até alguns meses atrás, é a saudade do teu país de origem, no meu caso, dos meus filhos, dos meus pais. As privações. As privações, exatamente. A parte boa que você trabalha, mesmo às vezes sendo um ajudante, você trabalha, mas você vê resultado, você tem acesso às coisas. Segurança, você pode sair com o teu iPhone na rua, tranquilo, mexendo, né? Você pode ter o teu carrinho bacana, né? Você tem uma série de coisas que você, lá no Brasil, já fica mais complicado você ter. Você não pode ser no Brasil com o teu iPhone dando sopa. O que tá Você não- errado também, porque ninguém tinha que mexer com você, né? Exatamente. A segurança pública, ela tinha que dar conta de te proteger, né? Exatamente. O carro lá, né? Um carro... É extremamente caro você ter um carro lá seguro. Mas eu não tenho dinheiro para pagar seguro. Aí você corre o risco de você perder um carro que talvez você está financiando, né? Alguém te roubar, como já aconteceu comigo. Só ficar com o carnê. Exatamente, como já aconteceu comigo. Mas aí, com relação ao seguro, você não acha que é mais um pouco de cultura? Porque o imigrante, ou seja lá, a pessoa que chegou aqui, ela também não tem dinheiro Não tem. para fazer um seguro. Mas ela é obrigada, Ela é a fazer. obrigada a fazer. E aí ela arruma. Ela arruma. Lá como Ela vai você, atrás, né? Lá como você não é obrigada a fazer, então não faço, não tem. A desculpa é eu não tenho dinheiro. Exatamente. Onde, na verdade, é uma cultura. É uma cultura. Exatamente. Tem essa parte da cultura, mas o seguro lá é extremamente caro. O seguro lá. Sem contar do seguro do carro, aí tem o licenciamento, tem o IPVA, que se você juntar seguro, licenciamento e IPVA, é muito caro. São muitos impostos, São muitos né? impostos. Até quando Ele falou uma verdade. Aqui a gente tem um seguro para pagar. Lá você tem o seguro obrigatório, lá você tem o IPVA, que é uma fortuna. Aqui é uma taxa. Eu não sei quantos por cento do valor Aqui é do uma veículo. taxa irrisória, né? Para todo mundo, independente de Exatamente. carro, você tem. Então, na hora que você Não, soma tudo isso, ele é fica proporcional. muito pesado. Mas eu entendo seu ponto de Mas vista aqui também também. é proporcional, só que aqui é um proporcional justo. Justo. Porque a gente Justíssimo, eu diria. né? Porque
Eu também pago um valor para pro carro de trabalho e um valor para o carro de passeio. E isso porque ele se a é gente- bem diferente é um meu do caso outro. também. Isso porque a gente nem veio mais pra cá no início, que é você se habilitar pra dirigir primeiro. Ah, Você tem isso. pega o valor de uma carta de habilitação é um aqui e absurdo. como funciona o 50 dólares. processo e você compara com o Brasil, você já tem gente que já desiste ali. Na verdade, no Brasil virou uma máfia. Uma né? máfia. Porque há alguns, eu não vou falar quantos, mas alguns Porque senão anos entrega a idade atrás, dela. Ela sempre tá dando alguns essas... anos atrás, eu tirei minha carteira com 18 anos no Brasil. Nossa, faz tempo. Era muito barato. Era barato. Você pagava uma taxinha lá, fazia o teste, passou, saía de lá com a carteira. Agora Pra não. mim nunca foi taxinha, não. Eu Pra já mim paguei sempre um foi valor, caro. eu não lembro, mas... vamos pegar São lá Paulo na era sua- caro pra danar isso aí. Autoescola era uma fortuna. Não, mas as, quem já as sabia provas... dirigir não precisava de autoescola. Você podia ir lá fazer e deu. Hoje em dia precisa, é e simulador, você obrigatório. tem que ter aula no simulador também. Mas na sua época de 18 anos não precisava Eu sou escola. da época do DJ Alok, eu sou nova, eu já falei isso. Opa! Não, eu acho que eu precisava fazer umas aulas para eu mesma saber não, pra como era o você. percurso. Eles eu falavam. eu já sabia dirigir. Sim, mas eles falavam assim: faz pelo menos uma ou duas para você estudar o percurso. Mesmo quando você mesmo que sabia. sabia. Porque senão a gente não ia saber como ia ser a prova. Então eles falavam pra gente fazer só pra exatamente fazer aquilo que o professor instrutor ia te pedir pra fazer. Então a gente fazia. Mas tinha que pagar a prova escrita. Ah, é? Não, é Mas prática. era barato. Em vista de hoje era barato. Era barato. Hoje E é muito mais aqui, caro, então. Muito mais Aqui você chega ali no departamento, você paga... na minha época eu paguei acho que 50 dólares. Eu acho que é isso ainda. Faz o teste teórico, aprovou na hora, você já sai pra rua com o teu próprio carro, já faz a prática, dá meia volta na quadra, estaciona de frente, faz os A vantagem três pontos. a vantagem é que aqui a baliza aqui é muito mais É muito fácil mais e não tem fácil. morro, E né? Não tem morro, exatamente. E você é faz tudo com o seu automático. próprio carro, né? Faz com o Com o seu próprio próprio Ou carro. seja, você já, às vezes já tá até familiarizado Já, naquele carro, você né? fala, opa, vai ser confortável pra mim, né? É. Porque quando você no Brasil que você é obrigado Tem a um fazer carro num da carro que autoescola. você não tem muito costume, vai ser um carro naquele dia que você nem dirigiu, você fala, nossa, já tem aqueles tem. minutos que você precisa pra se adaptar, já tá nervoso, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, muitas dessas coisas também que talvez fazem a pessoa querer sair do país, né? Às vezes, e tem a parte também desses youtubers brasileiros, só que a pessoa tem que tomar um certo cuidado nesse ponto também, porque a gente sabe que tem muito youtuber que passa essa falsa impressão que aqui é tudo lindo, maravilhoso, é o país, como você mesmo falou no comecinho, Alice no País das Maravilhas. Não é. Não, hoje, principalmente, não é. É tudo muito complicado, ainda mais com essas leis que o Trump aplicou agora, ficou tudo muito mais complicado. Já estava complicado. Nunca Hoje, foi então, tão nunca confortável, nunca né? foi confortável. Então as pessoas falam, porque aqui paga bem, porque vem, porque tem trabalho. Não tem, hoje não tem, tá difícil o trabalho. Sim, Hoje tá sobrando sobrando. mão de obra e faltando Faltando trabalho. exatamente. A situação foi invertida, né? Divertida. Então, lá atrás, quando alguns amigos meus, poxa, Tony, eu tô querendo ir morar aí, o que você acha? Eu falei, cara, venha com valor X, né? E se realmente for seu sonho. Esse- Porque se não for, você não vai exatamente, aguentar. Exatamente. E venha para trabalhar no pesado. Porque para trabalhar em serviço leve, cara, é muito difícil. E já aconteceu com você de você falar todas as coisas ruins, né? Ó, é difícil, é cansativo, não sei se vai ter trabalho todo dia. A verdade, né? A verdade, e a pessoa lá achar, ele tá falando isso só porque ele não quer que eu vá. Já. Se fosse assim, por que ele tá acontece lá? com todo mundo. Não é porque ele tá lá e não se volta. for tão ele tá ruim lá. assim, por que ele porque tá ele tá lá? lá? Exatamente. Só que aí que tá. A pessoa tem que ter muita força de vontade. É uma frase que eu sempre falo para algumas pessoas que me pediram uma indicação de como é que não é, algumas coisas aqui. Eu falei, cara, Estados Unidos é para todo mundo. Mas nem todos são para os Pros Estados Unidos. Estados Unidos. Eu sempre falo isso pros caras. Porque aqui... O tranco não é pra todo mundo. Não existe. Meu Quem irmão, não aguenta, volta pra trás. meu irmão veio pra cá, não tô... Alex, beijo, eu sei que você vai ver depois, não tô falando mal de você, cara. Ele veio pra cá, ele é TI lá no Brasil, né? Ele tem um emprego muito bom, por sinal, ganha bem e tudo. Ele veio pra cá, ele saiu da companhia lá, veio, ficou 3 meses aqui com a esposa e com a filhinha pequena, minha sobrinha. Aí um certo dia ele saiu trabalhar com pintura, daí até ele brinca, cara, eu passava coca embaixo nos baseboard. Eu fiquei com Nos o dedo, rodapé. nos rodapés, fiquei com o dedo desse tamanho, né? Aí ele chegou, isso não é pra mim.
né? Eu não tô culpando ele. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Isso não é pra mim. Então, E você falava como era? eu não falava porque ele veio antes que eu. Ele, vamos dizer assim, ele também me ajudou. Mas veio pra trabalhar. Ele veio assim pra conhecer, ficar uns 3 meses Tá. pra ver como é que era, né? E Deu pra ter noção. Deu pra ter noção, né? Aí ele voltou pro Brasil, hoje tá super bem lá, tá tranquilo. E então, assim, que nem eu falo, às vezes a pessoa sai do Brasil justamente por causa desses youtubers, pensando que aqui é um paraíso, vou Se ficar você trabalhar rico. uma Porque semana, você compra uma Compra um Lamborghini. carro. É, exatamente. Não é nem um carro, é uma Lamborghini. Gente, não existe isso. A pessoa tem que ralar muito aqui. Eles falam, olha, eu trabalhei 4 dias, uma semana e comprei um iPhone. Ok, só que você não vive só de De iPhone iPhone, naquela é. semana. Aquela semana tem aluguel, tem Aluguel, água, luz, tem- internet, Você tem que comida, comer. seguro de carro, combustível. Tem um monte de coisa. E aqui- Então, não e aqui- existe. Essa matemática não bate, não se iluda. Por isso que aqui a gente tem o intuito de não incentivar as pessoas a tomar algum tipo de atitude sem pensar, inconsequente, da maneira errada ou por impulso. O objetivo é inspirar a sua vida de alguma maneira. E falar Não sempre importa- a verdade. né? Exatamente. Não importa se você pensa um dia em morar nos Estados Unidos ou na Itália, como o próprio Tony disse, que também tem esse sonho, ou se você quer mudar de bairro, ou se você quer iniciar uma faculdade, se você quer, às vezes, sair de um relacionamento abusivo, trocar de emprego, não importa. É mostrar para você que as histórias reais que a gente recebe e ouve aqui são histórias de pessoas que acreditaram em si mesmas e que, com todas as dificuldades, elas seguiram em frente e hoje elas agradecem ter tido coragem, ter passado os perrengues, porque estão alcançando ali os objetivos. Ou mesmo não planejando, né? Porque elas o dele estão não era atingindo seus objetivos, mesmo pagando um preço, e muitas vezes o preço é alto. muito Preço é alto, alto, muito O preço alto. é muito alto. Mas é aquela coisa que a gente fala. A zona de conforto é uma delícia. E quem quiser ficar na zona de conforto, tá tudo bem também, né? Exatamente. Mas que quem tem essa iniciativa de sair, de fazer acontecer, de se arriscar, né? Porque como você se arriscou e de passar todas as privações que ele passou, sentir as dores que ele sentiu, chorar as lágrimas que ele chorou, não é? Então, é essa a intenção. Mostrar para quem tá aí que às vezes vale a pena. Eu não vou dizer que não é que não vale a pena. Vale a pena. Mas você tem que ter muita Mudanças força. no geral, né? A gente não tá falando só Brasil e Estados Unidos. Não, mudança em geral. Né? Não tô falando do imigrante para os Estados Unidos, ou imigrante para a Itália, para a Europa, enfim. É mudar. Essa mudança a gente fala, mudar, como você mesmo falou, mudar do emprego, às vezes uma coisa ou outra. Terminar o ciclo, Terminar o saber ciclo. terminar e começar outro, né? Exatamente, E exatamente. ter perseverança, né? É. Porque obstáculos vão ter Vão ter todos os lugares. em qualquer hora da sua vida. Tudo tem obstáculo. Tudo. Então, o que serve para inspiração aqui é a coragem, que às vezes você nem tem tanta, tá até com medo, mas foi com medo mesmo. Mas vai Foi com com medo mesmo. Exatamente. Eu tinha medo. Puxa, eu vou pra lá, vou deixar meus filhos, tudo. Vim. Deu certo, né? Ai, meu Deus, vou abrir... Quando eu tava trabalhando com meu primo, né? Embora ele tivesse passado a companhia para mim, então era uma porcentagem que eu pagava para ele, para mim, que eu tava usando o nome da companhia dele. Aí eu sentei com a minha esposa, falei, puxa, amor, tá na hora da gente ter a nossa companhia. Mas eu tinha aquele medo. Então, isso, você tem que quebrar esse tipo de barreira na sua vida. Você tem que quebrar essas barreiras na sua vida, né? Você é capaz, né? Deus te dá capacidade, Deus te dá saúde, Deus te dá tudo. Sim. Você é capaz. Então, siga em frente. E mais do que nunca, porque você veio sozinho, já era uma responsabilidade, né? Se manter, fazer acontecer. E aí, de repente, você traz a sua esposa de um outro país, que não era nem esse, né? Uma outra língua totalmente diferente. Com os filhos pequenos, ou seja, mais 3 dependentes de você. Exatamente. Em algum momento ela trabalhou, ela contribuiu com o orçamento. Sim. No começo ela trabalhava no gas station, né, num posto de gasolina, numa lanchonete de posto de gasolina. Aí depois, quando ela engravidou do Thiago, ela passou a trabalhar era uma empresa que vendia seguros para carro, era algo diferente. Não era seguro para carro, era tipo... teu carro quebrou lá, vai uma... Tipo mais ou menos AAA. AAA, mais ou menos isso. Ela trabalhou praticamente quase até ganhar o Thiago, né?
E Contribuiu, então. me ajudou muito. Hoje Aí- não trabalha. Não, graças a Deus não. Graças a Deus. Então, olha aí, aumenta a sua responsabilidade, porque você é o provedor. Exatamente. Então, assim, você não pode errar. Você tem que Não. fazer Eu tenho que acontecer. fazer Se acontecer. tiver com medo, tem que ir Tem com que medo comer todo mesmo. dia. Tem que comer todo dia, exatamente isso. E eu passei por essa fase, assim, de morar sozinho, né? De ter medo quando eu fui para Portugal jogar vôlei, né? Eu jogava vôlei no Brasil, em um clube lá em Curitiba. Eu tinha 21, 22 anos, acho que na época, né? Eu tava, vamos dizer assim, no auge, conseguia jogar, ainda tava com ritmo de jogar. Qual clube? Na AABB de Curitiba. AABB. Eu jogava lá. Embora meu último clube tenha Você pensava sido... em ser atleta? Do Sempre vôlei? pensei em ser atleta. Meu pai É porque o sempre seu, me você tem apoiou. o porte, né? Eu tenho uma altura boa, De- né? Assim, não é a altura ideal pro vôlei, mas tem muito jogador bom que tem minha altura. E eu joguei, até meu último clube foi o Círculo Militar, lá em Curitiba também. Daí Aí foi para Portugal. aí eu fui para Portugal, fiz os contatos em Portugal. Aí eu fui para lá fazer um teste. Isso acho que foi em 2002, 2003, não me recordo direito. Tava indo bem no teste lá numa cidade chamada Guimarães. O nome do clube era Vitória Guimarães. Clube grande, clube bom. Só que daí meu ombro me deixou na mão, meu ombro direito. Eu sempre tive tendinite supraespinhal no meu ombro, né? Não tinha ido muito bem preparado fisicamente, né? Aí acabou me deixando na mão e o Não era pra dirigente do clube, o técnico, falou: a gente não tem como ficar com você aqui, né? Porque acho que estava começando até a preparação para as Olimpíadas dos clubes, né? Do pessoal de cada clube que ia ser convocado para a seleção portuguesa. Eu falei, bom, Não que era eu pra ser. faço? Eu era novo, então daí entra nesse assunto, você tem que ter força de vontade. Eu até tentei alguma coisa lá, falei, bom, já que eu tô aqui, vou tentar alguma coisa aqui para tentar trabalhar aqui. Mas eu falei, não vou voltar pro meu pai, pra minha mãe, que tá bom lá, né? Tá, é mais Tá fácil. mais Aí acabei fácil. regressando. Tá mais gostoso. Não, voltou para a zona de conforto. Voltei pra zona de conforto, exatamente. É porque ali, como você mesmo disse, você já poderia ter aberto ali seu horizonte. Vou fazer outra coisa. É. Eu já tô aqui. Já tô aqui. E com isso, consequentemente, você ia ter uma documentação. É. E naquela época. De Portugal? E naquela época, assim, eu via muita reportagem de Portugal, do pessoal que morava em Portugal, que, eu trabalho em 2 empregos, mando dinheiro pro Brasil, tô construindo minha vida E no era Brasil. mais fácil legalizar. Era mais fácil. Embora tivesse algumas. Mas a maioria era conseguia, sim. conseguia. Mas assim, eu te falei, eu fui uns 4, 5 lugares lá pra tentar alguma coisa, daí, não dá, tem que ver. Eu falei, quer saber? Tô com a passagem ainda em aberto, vou voltar pro Brasil. Acabei voltando pro Mamãe, Brasil. cheguei. Mas cheguei. Voltei. Né? E daí sim, comecei a trabalhar. Eu entrei na Bosch, lá em Curitiba. E assim, sempre pelo vôlei, né? Eu consegui emprego na Bosch. Claro, sempre eu agradeço a Deus por tudo, primeiramente a Deus. Mas o vôlei também me ajudou muito. Te abriu portas. Abriu portas na Bosch e na Renault. Você acha que todo jovem podia valorizar mais o esporte, escolher uma... Acho. O Brasil ele tem muita carência nesse sentido. Eu acho que o Brasil, pelo tamanho que o país tem, né? Potencial. Potencial. O Brasil é um país rico. Infelizmente, nossos governantes não sabem administrar. O Brasil teria potencial de ser uma mega potência no esporte, né? Já mostra isso em alguns esportes individuais. Onde Isso faz a diferença na vida do jovem? Faz. Na minha fez. Fez na sua? Na minha fez. Na minha, do meu irmão, fez. Com certeza fez. E eu quero... Meu pai sempre me apoiou no esporte. Acho que desde os 8 anos eu comecei a fazer esportes. 7, 8 anos. Comecei no futsal. Aí fui para futebol de campo no clube lá de Curitiba. Aí, como eu cresci demais, eu vi que estava crescendo demais, falei, vou pro vôlei, né? Eu joguei vôlei praticamente 22, hoje estou com 40, quase 44, eu joguei acho que praticamente Não 22 joga anos. mais? Não encontrou nem aqui uma... Não, eu joguei vôlei de areia aqui, joguei bastante vôlei de areia aqui, mas daí o ombro não deixou, daí eu fui no médico, E o o médico seu falou, trabalho, hein? Que você depende completamente do seu físico. Como você concilia isso, então? eu acho que eu tenho problemas, assim, de dores, é normal ter problema de dores, e... É normal pra quem mora aqui, né? Pra quem mora aqui é normal, isso é fato, né? Tem um ali Alguém que foi dormir, antes de dormir já falou, sabe aquele reflexo lá? Você tem um, falei, Me dá tem, os eu vou. dois. Então, acho que também, o problema que eu tenho hoje do trabalho é justamente porque eu trouxe do vôlei. Que o vôlei chegou uma época pra mim que ele não era mais um esporte, assim, de prazer, era de dor, né? Então eu falei, não, eu vou parar, já deu, acho que já curti muito da minha vida jogando, viajei muito jogando no interior do Paraná. E foi uma época muito boa na minha vida. Hoje, o único esporte que eu pratico, falo brincando, eu sou piloto virtual online.
Eu tenho um cockpit, tenho um setup lá, eu corro online Fórmula 1. Ah, legal. Já ganhei bom dinheiro até correndo ali, correndo. Olha, Então, não sabia disso. Fala mais disso aí. Vamos Como lá, funciona? então. Vamos lá. Vamos lá, se você quer ganhar dinheiro, ó, vai nessa agora. Pega essa dica. Você que quer correr online, pega a dica. Então, começou... Acho que quando eu morava lá em Pompano, eu comprei comprei pro meu afilhado um PlayStation 4 e eu sempre gostei de corrida, né? Eu sou da época do Senna ali, né? Peguei o finalzinho. Nosso amuleto da sorte. A primeira coisa que eu visualizei. E você sabe que esses dias tá passando, né, um documentário sobre ele, aniversário e tudo. Sim. Mas antes de tudo isso começar a passar, ele já estava aqui, ele tá com a gente desde o começo, muito né? legal, Porque eu acho que simboliza, né, nosso o Brasil. O Brasil, nosso achei muito país, é o bacana nosso essa amuleto homenagem aí pro Senna. É nosso amuleto da sorte aqui. Então, e aí você começou? Eu sempre acompanhei a Fórmula 1, mas depois que o Senna faleceu, daí eu parei um pouco, daí que o Rubinho, infelizmente, não era um piloto, não estava em um carro bom, mas daí ele foi para a Ferrari, eu voltei a acompanhar, daí entrou o Felipe Massa e tal. Eu sempre comecei a acompanhar de novo o ciclo da Fórmula 1, aí os dois saíram, eu falei, não acompanho mais Fórmula 1, tipo, não tem mais graça, né? E daí quando eu comprei o PlayStation 4 pro meu filho, eu falei, vou comprar um Fórmula 1 para mim e começar a brincar. E eu jogava no controle. Né? E eu sempre falava para minha esposa, falei, legal, um dia eu quero comprar um volante. E ganhei um volante dela, né, de presente. Aí só que era um volante bem simples, era um volantezinho bem simples. E daí eu falei para ela, amor, não consigo jogar nesse negócio aqui, mais pra frente eu quero comprar um melhor. Ela falou, e ela sempre me apoiou. Ela sempre me apoiou, que nem eu brinquei com vocês lá. O italiano tem duas religiões, o catolicismo primeiro e depois vem a Ferrari, né? Ela é fanática pela Ferrari. E daí eu comprei um volante legal, só que eu precisava do cockpit, que o volante tem que adaptar um cockpit. Então eu acabei comprando um cockpit, participei de um primeiro campeonato numa liga que eu corro lá no Brasil, uma liga bem bacana, bem grande, e ganhei meu primeiro campeonato. Né? Eu tive que disputar 22 corridas durante o ano todo, né? 22 corridas. Ganhei meu primeiro campeonato, acho que na época eu ganhei R$3.000, né? Então, assim, eu falei, opa, legal, né? Praticamente o investimento que eu fiz em volantes, essas coisas, já se pagou. Então, de lá para cá, são praticamente 7 anos já brincando online, né? Correndo online. Já participei de várias competições, né? Vira e mexe, sou chamado para participar de campeonatos. Você documenta isso, você registra isso de alguma forma? Tem alguma página no YouTube, no Instagram que você coloca? Não, eu não tenho. Às vezes eu faço algum Puxa videozinho ou outro. vida, Eu fiquei curiosa para ver. Muita gente fala, Tony, você devia documentar. Muita gente faz transmissão online das suas corridas, né? Mas eu não tenho, assim... vamos dizer assim, eu parei no Windows 95, eu não sou muito tecnológico. A parte de mídia você não tem, né? Não, eu não tenho. A gente também não tem muito, mas a gente tem a LTS. Quem cuida das nossas mídias digitais, estão com a gente aqui, né? Fazem um ótimo trabalho, muito obrigada aí. Tudo isso só é possível graças à colaboração de vocês também. Legal. Te indico procurar bacana, vamos alguém para pensar. fazer aí, no caso, até a LTS para fazer aí a sua parte de mídia digital, porque já é um campeão. Tem, assim, o Brasil hoje é um celeiro de grandes pilotos virtuais. A gente fala, mas é uma brincadeira. Não é assim, não é brincadeira, porque... É uma brincadeira de gente grande. Começou com uma brincadeira. Começou com uma brincadeira. Como vôlei. Mas exatamente, como vôlei. E o último campeonato que eu participei, eu ganhei acho que R$1.200. Mas não é tanto. Não, assim, se a gente vê, é um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro. R$1.200 para correr 8 corridas. É quase um salário mínimo no Brasil. Exatamente. Para ganhar, sentado, brincando. Brincando. Então, até o Rubinho fala... Sendo feliz. Até o Rubinho fala, porque os pilotos reais, eles treinam em simuladores também. Não como o meu, mas eles treinam em simuladores de alta tecnologia. Então, hoje... Quando teve a pandemia em 2008, esse celeiro de... Pandemia? Pandemia em 2008? Não, 2008 não. 2020. 2020. Calma aí, deu uma... pandemia foi quando 2020. teve a pandemia, esse... Foi 2020, plateia. 2020. A pandemia foi 2020 ou 19? 2019. Pedir ajuda para os universitários. Obrigado. 2019? Então, todo Você mundo... ficou preso em casa. Todo mundo preso, mundialmente preso dentro de casa. Nem tanto, né? Durou pouquíssimo as férias. Mas nessa época eu já jogava. Então, nessa época, teve muito piloto que começou a... vou comprar Fórmula 1 e começar a treinar. E hoje são, como eu falei, no Brasil, hoje tem um celeiro muito grande de pilotos virtuais, excelentes pilotos virtuais. Até, inclusive, Dá para viver disso? Ou é uma ajuda de custo? Alguns já estão quase conseguindo viver. Brasileiro é um pouco mais difícil, justamente por causa da parte de patrocínio. Mas tem um colega meu, João Piana,
Felipe Luiz. O João Piana, inclusive, ele participou do campeonato, se eu não me engano, no retrasado, junto com o piloto Max Verstappen, do Fórmula 1, do Real, é o campeão, que é o atual campeão mundial de Fórmula 1. Ele participou, acho que lá na Holanda, se eu não me engano. Ele participou de um campeonato junto com ele, né, patrocinado pela Heineken. Ele ficou em segundo, ele ganhou do Max Verstappen no virtual. O ano passado, um outro colega meu, conhecido, não é amigo, é conhecido das pistas, Felipe Luiz também, participou junto novamente com o Max Verstappen, que sempre é o campeão da Fórmula 1 real que vai participar. Então, como o Max Verstappen foi o atual campeão, ele também participou e ganhou também do Max Verstappen. Então, assim, o Brasil tem um celeiro muito bom de pilotos virtuais. Então, esses dois, o Felipe e o Piana, eles praticamente conseguem, porque eles têm o Instagram, tem o Autonomia Facebook, financeira. tem o Twitch, né? Twitter, TikTok, Twitter, tem tudo isso aí. Sim. Então, eles conseguem, talvez, já ter o retorno financeiro para eles. Na Europa já é diferente. Na Europa, o pessoal já ganha mais. Assim, tem vários pilotos que Só trabalham e praticamente vivem fazem disso. treinam 8 horas por dia e vão para os campeonatos. É um trabalho, né? É um trabalho. E tem pilotos que defendem as equipes reais de Fórmula 1. Eu sei que tem Uau! pilotos que defendem nessa Vou parte. torcer pra você entrar numa equipe dessa aí, numa Ferrari. É difícil, tem muito piloto Aí bom. a esposa morre do coração. Eu já tô passado, eu já tô passei daí já. Sim. Tem idade pra isso? Não. Eu tenho um colega meu, o Golmar, ele é um pouquinho mais velho que eu, acho que diferença de 2 anos, não muito mais que isso. Ele é um excelente piloto, muito bom. E tem pilotos jovens, né, claro. A maioria é piloto jovem, mas tem pilotos assim da minha idade, 40, 44 anos. E a sua intenção futura é continuar brincando ou é ganhar dinheiro, é ser reconhecido? Não, continuar brincando. Até assim, eu diminui um pouco o ritmo de campeonatos, né? Porque se você quer ganhar, você tem que se dedicar. E se dedicar não é 1 hora, 2 horas. Tem que ficar ali 8 horas por dia se você quer ser sempre o primeiro, sempre estar ganhando ali. Então eu diminui bastante, principalmente agora que a Morena tá grávida, né? Tá vindo a Mari agora. Então eu segurei um pouco. Tô Pra participando. dar um suporte Pra dar também, suporte, né? sim. Eu tô participando de um campeonato, mas assim, eu tô empurrando bem. Porque durante esses 7 anos você consegue ter uma experiência, consegue adquirir uma experiência, né? Então, às vezes, ali 1, 2 horas antes da corrida, já consegue. Não digo que você vai ganhar, mas já consegue ir bem, né? Então é isso. Hoje é meu novo hobby, né? Era o vôlei, mas o vôlei me judiou bastante do corpo, então hoje Que bom que você ainda tem braços pra pilotar quando chega em casa, hein? Exatamente. E o meu filho, o Thiago, ele já tá começando a pegar gosto também, né? Ele gosta também, às vezes vou ter que mover tudo do meu cockpit, mudar pra ele, adaptar tudo pra ele, e ele gosta também. É uma figurinha. Ah, que legal. Então é isso. Que legal. E que você continue tendo físico e condição e condicionamento para continuar pilotando, continuar trabalhando, né? Tomara. Principalmente trabalhando. Você né? faz alguma outra atividade em paralelo? Não. Eu só... Não vai para academia? Não, já até puxei, já levei alguns puxões de orelha do médico, né? Porque eu sempre tive uma vida muito atlética. Eu sempre, porque desde novo desde no os vôlei? 8 anos, praticamente, Sim. do futsal, depois E de futebol repente de você campo, parou? vôlei. Eu praticamente parei. Aqui eu até fazia academia aqui, né? Eu fiz muito tempo academia. Daí conheci minha esposa, ela engravidou, daí eu já parei de ir na academia. E por que o médico puxou sua orelha? Será que ele não sabe que o seu trabalho é tão pesado? Ou não tem nada a ver? Não, A gente já teve um personal aqui, ele já explicou, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não é- Mas as pessoas pensam que porque trabalha pesado, não precisa ir pra academia. ó. Não, pelo contrário. Ele falou, não, você tem que Olha, ter academia. Doni, As pessoas... Não vou falar quem é, né? Não vamos falar do câmera hoje, não. Mas ele falou, não é porque você trabalha no pesado, que eu falei, perguntou pra mim, quando eu fui fazer o exame, ele perguntou, você trabalha do quê? Eu falei, expliquei a situação pra Me ele. ferrando todo dia. Todo dia, solão, né? Por isso que eu tô meio moreninho, né? É. Aí ele falou, faz alguma atividade física? Eu falei, não. Daí Pô, ele falou... Trabalho igual um cachorro. Você tá me perguntando se eu faço atividade física? Você tá de Eu brincadeira? falei pra ele, falei, acho que, doutor, ali é praticamente um crossfit que eu faço todo dia, né? Ele falou, não se engane, você precisa fazer um aeróbico. Pode falar olhando pra lá, Tony. Você precisa fazer um aeróbico, você precisa fazer Passa o alguma coisa. telefone do médico, passa o telefone do médico. Cardio. E ele falou, você tem que fazer alguma Não, e atividade fortalecimento, física. né? Fortalecimento. Porque Músculo. as dores vêm da falta de músculo. Exatamente. Por exemplo, eu tive tendinite no ombro direito, tendinite supraespinhal, tive tendinite patelar nos 2 joelhos. Sendo atleta. Sendo atleta.
academia todo dia. Como você justifica, né? Então, Não, e os porque aí médicos... ele vai, né, quando se é atleta, ele passa do limite. Ele passa, né? geralmente muitas o vezes atleta ele passa do tem limite. ele tem que... Estender mais. Para ele ser um bom atleta, ele tem que passar Então, do a limite. gente Se superar, vê, né? a gente vê Aí hoje ele esses se jogadores de lesiona. vôlei, a maioria deles é lesionado, eles jogam com... Eu não vou dizer que eles jogam dopados, né? Mas eles jogam ali com muita... Quando tem os Jogos Olímpicos, você olha os atletas, estão tudo com os remendos na perna, na exatamente. mão, no É. braço. Parece aqueles salompas, né? Não Fita é. pra todo lugar. Mas Tá todo mundo remendado, eles são, né? infelizmente, os atletas... Tudo estourado. Porque o vôlei é alto impacto, né? Então, você tá pulando, você tá caindo, batendo ali com os pés no chão, joelho no chão, o ombro no ataque e tudo mais. Então, eu acho que dá pra falar assim que a maioria dos esportes, porque igual eu falei, de Jogos Olímpicos, todas as modalidades, os esportes, Sem exceção. ginástica artística, as meninas tudo remendada, Tudo remendado. cheia de fita, né? Esporte sem exceção. Não tem esporte, eu dou tiro. Mas imagina se ficar com a mão esticada, segurando uma arma, não sei, ali, aquele Sim. tiro ao ar, né? Tiro com ar. Eu lembro com uma ar. vez que, inclusive, acho que foi uma entrevista do Guga, e ele chorando, ele falando, não aguento Não mais. aguento Gustavo Kirten. Eu não aguento mais, Assim, de dor, de sentir dor. Se você pensar, ele só batia na raquete, mas daí você vai ver, ele tem que a gente chama cotovelo de tenista, que é uma inflamação desses tendões aqui do lado, dessas bolas. Com certeza ele tem problema no joelho. Não, eu lembro dessa ficar entrevista- pulando pra lá e pra cá. E essa entrevista ele falava chorando, foi uma despedida assim, chorando, e ele não aguento mais competir. Pra mim já deu, né? É igual um amigo meu, tem um amigo meu que ele jogou muito tempo, né, profissionalmente, o Fábio. Aí ele jogou, acho que no Oriente Médio, em alguma região, algum país do Oriente Médio, não lembro se foi na Arábia. Aí, de repente, do nada, ele parou. Eu falando com ele, falei, bom, cara, você parou, você estava no teu auge. Ele falou, cara, o voleibol para mim se tornou mais doloroso do que prazeroso. Então, todo atleta de alto nível, ele tem algum problema. Ele, seja pro esporte mais tranquilo que seja, ele vai ter algum problema. Porque é muita repetição. É muita repetição. Para você ser bom, você tem que ficar repetindo muito, muito, muito. E repetição, a gente sabe que muita repetição da tendinite, da LER, da DORT, todas essas doenças de inflamação, inflamatórias, exatamente. Então, É complicado, né? Então o Chega uma médico hora que você puxou a vê- orelha. puxou minha orelha. Vai fazer atividade física. Você acha que eu fui? Foi nada. Meu trabalho é pesado, eu tenho esposa, tenho 6 filhos. O que mais que você filhos. quer que eu mais você faça? quer, doutor? Piloto em casa. É. Me fala como que é foi essa convivência e está sendo essa convivência com alguém de uma cultura totalmente diferente. Um brasileiro com uma italiana. Então, a história dela Porque também... com gringo a gente escuta muito, né? Agora com italiana nunca tivemos ninguém aqui. Já falou de Não. Portugal, mas italiana não. Então, quando eu conheci ela falava espanhol, né? Não falava português. Só que ela escutava músicas em português, acho que do Zezé de Camargo e Luciano e tal. Ela gostava muito. Mas ela falava espanhol porque ela gostava. Porque lá onde ela morava, ela falava italiano. Ela fala italiano nativo. Aham. O francês ela aprendeu com o ex-cunhado dela. Aí aprendeu português comigo. O inglês de escutar e traduzir música. O espanhol também. Né? Zezé de Camargo, ela só aprendeu aquela É o amor, foi Meu amor. suficiente. Não, ela brinca. Exatamente. Foi suficiente para conquistar o garoto. E daí ela começou, assim... Então, quando a gente se conheceu, ela trouxe a culinária italiana para dentro de casa. Ih, Coisa aí que eu já te quase não pegou pelo gosto. estômago. Não, ela me pegou literalmente. Eu adoro culinária italiana, adoro. Ela faz tudo da Itália? Faz praticamente Massa. tudo. Massa, tudo. Ela não prepara a massa, mas ela conhece muito o prato. Ela é bem pique, assim, pra comida. Porque ela fala, aqui eu não faço nada, porque aqui as coisas não são boas. Os produtos não são como na Itália. Então, não adianta eu fazer que não vai ficar igual na Itália. Né? Então, assim... E ela aprendeu a fazer o feijãozinho com o bacon. Com baconzinho. Aí ela aprendeu a fazer... a salada de batata, que é a nossa maionese. Maionese. A estrogonofe, essas coisas assim. Então, ela foi conhecendo, Aperfeiçoando, adaptando. Então, hoje, assim, ela não tem problema com a nossa cultura. A gente O nunca que vocês costumam cozinhar em casa? Tipo, todos os dias ou não? Não tem como o brasileiro, por exemplo, que é sagrado ali o arroz e feijão. Ela faz... Ela diversifica bastante. Ela diversifica bastante. Faz massa? Faz massa, ela faz lasanha, às vezes faz algum prato ali com pasta italiano, né? Com zucchini. O arroz, o feijão. Faz né? faz ratatouille? Ratatouille, não. Ah.
Mas ela faz... assim, ela é muito boa na cozinha. É, eu Ela é falei muito porque o ratatouille vai zucchini, vai outras Tem coisas. outras Né? coisas. Mas ela... Eles gostam eu bastante. aprendi a comer algumas coisas que eu não gostava por causa dela. Por exemplo, o zucchini e a berinjela. Zucchini e abóbora verde. É, verdinha. Eu não comia. Berinjela. Não comia. A berinjela, ela faz na chapa, assim. Ela fria meio que na chapa, assim. Dá uma nada. grelhada. Dá uma grelhada, tanto no zucchini quanto na berinjela. E depois ela joga um óleo com algum Azeite, ingrediente, alguma especiaria dela lá. ervas. Nossa, muito bom. Ensina pra gente. Manda receita aí da berinjela, que agora a Com gente ficou certeza, curiosa. Com certeza. O Tony cozinha? Faço um miojo, um ovo cozido que você não tem ideia. Olha, maravilhoso. Pra dizer que eu não cozinho, eu sei fazer uma sobremesa que se chama rocambole de chocolate. É a única coisa que eu sei fazer. Mas e essa pessoa que ficou aí tanto tempo morando sozinho num quarto, comia o quê? Miojo. Olha, ela quase acertou. Eu comia miojo um pouco, Capitão mas Doce? eu ia no pub e comprava, tinha uns... Bowl? Não era bom. Lanche? Era como se fosse miojo, mas tinha camarão, alguma coisa ali dentro, tacava no micro-ondas e comia. Assim, aquelas comidas prontas. E claro, depois, muitas vezes assim, um jantar com meu primo, almoço a gente comia no trabalho mesmo. E. Tinha que manter o físico de atleta, então tá tudo bem, né? Tentava, né? Na época eu ainda ficava olhando de quantas calorias tinha que gastar, era meio enjoado pra tudo isso. Mas minha mãe veio, né? Minha mãe veio, acho que 6 meses depois que eu estava aqui, minha mãe veio. Então, tipo, Foi, Aí, começou a comidinha cozinhar de pra mãe. vocês. estou na zona de conforto novamente, né? Ela cozinhava. E que nem eu E falei, esse país é uma cilada pra comida, né? Se a gente não se a gente não realmente cuida. observar bem. Porque tem muita coisa ruim, né? Como você falou, Tem. ingredientes e tal, mas também tem muita coisa boa. Boa. As porcarias são uma delícia, São uma delícia. né? Eu aqui com a minha esposa, a gente sempre tenta procurar restaurantes latinos, né? Que são, É. a comida é boa. Eu gosto muito de restaurante. A O que, culinária que vocês latina. gostam de comer quando vocês saem? A italiana e o brasileiro. Então, o italiano é complicado, justamente porque é italiano, mas ela sabe que não é italiano. É o Sim. italiano voltado pro público americano. Pro americano. E aí tem, eu gosto, que eu não falei, eu gosto muito dos latinos, que é o mexicano, a colombiana, aqui tem, eu gosto de ir lá embaixo, em Boca, embora faz muito tempo que a gente não vai, que é o Balcão das Américas, né, que é muito boa a comida lá, muito bem temperada. Aqui tem alguns mexicanos que a gente gosta de ir, tem muita coisa boa. E o único italiano que eu gosto de ir aqui, que ela mesma fala, que dá pra ver, a gente vê eles fazendo a preparação da massa, da pasta, tudo, é no... me esqueci. Pastaio? Pastaio. É excelente ali, eu adoro. O Carrabas também não é tão ruim, a gente gosta de lá também. Então a gente procura esse tipo de comida. McDonald's, fast food, a gente evita muito, mas quando não tem pra onde correr, a gente acaba Tropeçando ali. tropeçando, exatamente. E agora a gente tem um lugar brasileiro, uma churrascaria brasileira, que também a gente gosta de ir. Abriu agora recente. Aval. Aval. Que é maravilhoso. Tá, uma querida também já veio aqui. Procura aí o episódio dela aí na nossa playlist, que você vai gostar bastante de ouvir a história. Outra pessoa de luta, De luta, que inspira também, tem bastante. É isso, se você chegou agora, continua com a gente. A gente tá aqui com o Tony. Ele é um brasileiro de Curitiba, ele tem 43 anos, é pai de 6 filhos. Ele está aqui por 10 anos. Ele vai contar pra gente agora como ele comprou a casa dele aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Você ficou um tempo sem status, sem o seu documento americano, é isso? Exatamente. Isso te trouxe algum tipo de complicação? Que foi difícil administrar? Te impediu de fazer alguma coisa? Não, não e sim, né? Por exemplo, para abrir a companhia, eu tive que... Compra de casa, companhia, foi tudo no nome da minha esposa. Eu tive que abrir o nome dela porque ela tinha documento. Você não conseguiu abrir uma companhia, uma empresa no seu nome? Eu até conseguiria abrir no meu... Hoje a Blue Eating, né? Ela tá no meu nome e no nome da minha esposa, né? Mas algumas companhias pedem mais documentações, né? Então aí já seria mais complicado para mim. A companhia tá o meu nome da Morena, mas a parte de documentação mais burocrática daí é a Morena que assume, por ela ser a minha sócia, né? E... Tá. Tirando essa parte de empresa,
você lembra de coisas que foram impedimento? O fato de você estar sem a documentação? A driver license. A carteira de motorista da Da Flórida. Flórida. Não consegui tirar. Eu tirei quando eu estava ainda com o meu visto válido. A Flórida, tirar. se você não tá... Um estado Se você não válido. tem a documentação americana, se você não tá dentro de um status, você não tira a consegue, carteira de não motorista. tira. Você tira no período que você está aqui no país. né? Documentado com seu Documentado visto. Quando você como tá visto. no status, né? Status, Você status. saiu Sim. fora Não, do é só para status. o pessoal entender É. como funciona, né? É. Enquanto você tem aquele visto válido de turista 6 carimbado meses que é o ali, brasileiro. você pode tirar a Pode tirar carteira a e carteira. dirigir naquele período. Se você não tiver a renovação de um visto ou a mudança do status Do desse status, visto, você não você consegue. vive sem a carteira de Vive motorista. sem carteira de motorista. Tem que ficar sem a carteira de motorista. Existem alguns estados nos Estados Unidos que você pode tirar Que essa permite. carteira, Sim. permite mesmo você não tendo status ali, o Os documento estados, americano. São os as cidades estados santuários, né? Flórida de jeito nenhum, não mudou isso, não né? mudou, não mudou e pelo contrário, ficou pior ainda, né? Ficou mais complicado ainda. Tá. Então, assim, o Você teve algum problema por não ter a documentação ali americana, nesse período que você... Teve uma vez que eu fui parado pela polícia, esse dia Perdeu a sensibilidade no pé? eu tava pensando que tava na Fórmula 1. Vamos ajudar ele. Perdeu a sensibilidade? Eu tava pensando que tava Tava carro no cockpit de casa? Eu passei ali, acho que 10 milhas acima do limite, a polícia acabou me parando e né, fui pra corte. Abusadinho. Embora a corte foi na época da pandemia, então não precisei comparecer na corte, né? Então, o advogado que assumiu tudo e... Você contratou um advogado. Contratei um advogado. Você achou melhor. Achei melhor. E daí ele assumiu tudo, né? Paguei todas as despesas dele. Então saiu mais caro o molho que o peixe, né? Mas graças a Deus não precisei ir pra corte, nada. E como eu falei, foi na época da pandemia. E isso depois, para você se legalizar, não te causou nenhum problema? Não causou nenhum problema. Não ficou essa mancha lá? Não ficou essa mancha, porque foi Você assim, pagou, foi deu tudo só, certo. não foi um DUI, né? No caso, dirigir alcoolizado e tal. Dirigir alcoolizado, isso é uma mancha que fica fica. por Exatamente. 90 anos. Quanto tempo? É muito tempo. Produção, muito lembra? Eu sei que são muitos É anos, muitos mais do anos. que você vive. Isso daí queima. Para dizer, você queima tá a pessoa. lascado. Você for pego dirigindo aqui alcoolizado, drogado, a punição é muito você pesada, vai é preso, severa. E você fica com essa mancha pro resto da vida no seu Exatamente, histórico, né? Exatamente. Então, acho que impedimentos, assim, por eu estar fora de status, foram esse problema que eu tive da polícia ter me parado, né? Que por mais que tivesse documento, eu ia levar uma multa, né? Anyway. Mas seria só uma multa. Mas seria só uma multa. Não né? seria a Não multa, seria a multa, o advogado, a corte. Exatamente. E Então você foi trabalhando ali, administrando essa vida com algumas limitações. algumas limitações. Ok, mas você continuou trabalhando, Sim, fazendo acontecer e tal. normalmente. E aí você chega na compra da casa. Como foi isso? Então, a compra da casa... Um imigrante. Um imigrante comprando uma casa nos Estados Unidos, né? Foi um sonho que eu realizei. Né? Embora eu tive um apartamento lá no Brasil. Mas lá é diferente, Lá é diferente. né? E aqui é muito mais difícil. Muito mais difícil, exatamente. Porque lá, o Tony era alguém. E aqui, Aqui, o Tony Tony é um ninguém, né? Um imigrante, mas um imigrante, infelizmente. nem documentado você era. É. Então, estatisticamente, quem era o Tony? Então, quem que entrou na jogada veio, mais uma vez, a minha querida esposa, né? Então, a gente teve aqui, assim, tudo é em cima de crédito. Tiveram que trabalhar o trabalhou crédito bastante dela. no crédito dela. O TEX, que é o imposto de renda, que é o imposto, né? Fizemos o imposto, a gente sempre fez tudo certinho. E conseguimos comprar casa. A gente entrou numa... não seria... Como é que eu posso dizer? Eu não me recordo o nome da sigla, mas é algo que você não precisa dar tanta entrada na casa. Então, eu lembro que o valor foi bem baixo. É que o eu dei. 3%, né? Exatamente. Foi um valor bem baixo que eu dei de entrada na casa. Acho que era um programa mesmo para quem não... Para a quem primeira casa. Exatamente, o é o programa compra da primeira casa. compra da primeira casa, exatamente. Até tem Então isso tinha no um Brasil. incentivo. Tinha incentivo, então eu não precisava dar muita entrada, Tá. foi uma entrada bem baixa. E algumas facilidades, assim, né? Sim. Para Isso incentivar. faz em quanto tempo? Tem 6 anos, mais ou Então menos. você ainda conseguiu comprar a casa antes dessa loucura que foi o mercado imobiliário. Sim, Da pandemia, Da né? pandemia. Eu comprei... Então, de quando foi um você pouquinho comprou essa pandemia. para depois da pandemia, é quase o dobro que sua casa Dobrou, vale. graças Porque a Deus tudo dobrou. mudou, não Tudo foi? mudou. Até a brasileira que nos ajudou a comprar, a Andrea, ela falou, vocês vão pegar a melhor época, ou o final da melhor época, para vocês comprarem casa aqui, ou seja lá onde for. Né? Porque eu morava lá em Pompano,
eu queria comprar lá. Mas eu olhava as casas lá, era casa de 1980, 1990. Sim, a eu gente tinha não que te demolir perguntou. a casa. Por que a mudança? Por que essa cidade, Porto São Lucie? Eu vim fazer um trabalho aqui perto de Porto São Lucie, na verdade, Porto São Lucie, no final da Beck. E eu vim, subi, fiz o trabalho ali, achei um lugar bonito, né? Até então não tinha essa quantidade diferente de ali de casas que baixo tem, agora. essa quantidade de casas que tem hoje. Não tinha aqueles condomínios que tem lá no final da Beck. Não tinha cidade Não que tem tinha hoje. cidade que tem hoje. Não é nem os exatamente. condomínios, as casas, a cidade, né? Exatamente. Daí eu voltei cheguei em casa, comentei, puxa, mano, achei um lugar tão bonito. E a gente já tava começando a namorar algumas casas lá em Pompano. Não em Pompano, em Boca E Boca muito ali. mais caro lá. Então, quando eu falei casas de 1970, Caro e casas casas de velhas, 80, é. casas velhas que eu tinha que praticamente demolir a casa toda por dentro e refazer tudo novo. Aí uma casa que custava 500 mil lá embaixo, né, que era o preço dessas casas, Aqui. 400, 500 mil. Né? Daí eu falei, vamos dar uma olhada nas casas lá em cima. Daí a gente tirou um final de semana, nós subimos. Aí pegamos vários telefones de algumas casas que nós gostamos e tal. E ela entrou em contato durante a semana. Aí era uma americana na época. A americana começou a mostrar tal. Ela não, tipo assim, a casa dentro ela não gostava muito. Daí a gente conversou com essa André, é uma amiga nossa já, inclusive. Faz muito tempo que a gente conhece ela. Falou, André, a gente tá de olho em algumas casas lá em cima. Mas a gente quer começar a ver com você, que a gente não tá gostando do jeito que a gente tá... Da Da disposição da Uhum. americana. Ela falou, não, vamos sim, a gente vê lá com certeza. Daí ela subiu com a minha esposa aqui, viu algumas casas usadas e acho que umas 2, 3 casas novas. Daí a gente fez uma oferta de uma casa nova, aí a pessoa tinha feito uma oferta melhor, né? Então a gente não conseguiu comprar aquela Aquele casa. famoso leilão, né? E que é uma casa exatamente igual a essa nossa, porém em outro lugar, né? Aí o Moreno, puxa, ele gostou tanto daquela casa e tal. Daí o dono da construtora, ele falou, ó, eu tenho uma outra casa que eu ia alugar, mas eu vi que vocês gostaram daquela casa, é em um outro lugar, a casa não está pronta. Falta algumas coisas de piso, mas é coisa assim de mais uma semana. Aí se vocês gostarem, você vai lá, dá uma olhada. Bom, resumindo, eu entrei na casa sem ver a casa. Eu fui pelas fotos que a Morena me mandou e graças a Deus a gente aplicou, deu tudo certo. Eu só entrei na casa quando eu fui me mudar. Daí de Boca até aqui em cima, Porto São Lucie. E foi aí muito aquele bom. processo, aí a gente fica sem dormir, aí começa toda aquela coisa. Toda aquela Porque aqui também o processo é longo, é chatinho, é muito burocrático. Às vezes as coisas simples aqui ficam um pouco mais Mais complicado, complicadas. que a gente fala, não, isso aqui faz esse nosso jeito de... Não, aqui Não é assim. demora mais, né? Exatamente. Às vezes precisa percorrer, tipo, 2 quilômetros em coisas que você faz em 100 metros, assim. Mas aqui funciona dessa maneira. E a gente tem que A respeitar, gente tem que respeitar. tem que seguir, tem que ter fé, ficar sem dormir. sem dormir. Ficou sem dormir? Algumas noites sim, né? E quando você acha que já está tudo pronto, eles ligam e pedem aquele documento de novo. E aí parece que você parte de novo, do zero. Mas graças a Deus deu tudo certo. A Andrea foi muito competente nessa toda essa parte. Foi assim... Demorou, como você falou, demorou um pouquinho, mas saiu. Graças a Deus saiu. É uma alegria, E, não é? Nossa senhora, a primeira e... Né? Aproveitar esse ganchinho aqui. Recadinho pra você que acabou de comprar a sua casa. Pessoa especial da minha vida. Parabéns, você merece. Você é um lutador, você é digno, você é honesto. Você batalhou, acreditou, confiou e agora vai colher os seus frutos. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Obrigado. Recado dado. Obrigado. E quais os planos pro futuro, Tony? Bom, Olha, eu falo- até suspirou. Até Eu sempre suspirou. falo. Até suspirou, deixa eu ver. 6 que eu filhos, vou pensar se eu quero mais uns 2. Vamos ver se eu terminei aqui ou se eu Eu continuo. sempre falo, o futuro a Deus Quantos pertence, são né? o time de vôlei? Bom, o time de vôlei, quadra são 6, né? Ó, Então já tem tem um time. Mas de E areia- ele técnico, né? Mas- Agora ele vai atrás dos reservas, é isso? Não, e areia são 2, né? 2 para cada lado e tem mais 2 reservas. Então já dá para montar uma equipe tanto de quadra quanto de areia. Bom, eu sempre falo, os planos para o futuro a Deus pertence, né? Exato, Eu mas não a gente não sei- fica Ah, sentado não, esperando acontecer, a né? gente tem que ter uma visão do que a gente vai fazer no futuro. Tem que ter sonhos, Tem né? que ter sonhos. Se a gente não tem sonho, por que a gente tá aqui? Né? Então, eu tenho sonho, sim. A minha Eu ideia... já sei que você quer morar na Itália, você então, já falou. a minha ideia... Floripa, Floripa. que mais? Mas acho que Brasil... só lugar chato, só lugar É, ruim. Só lugar ruim. Itália, Floripa. Toscana na Itália, meu Deus. É o meu sonho, sabia? Toscana é lindo.
É lindo. E eu sempre namoro o preço de casa lá e as casas lá não são caras. Não Eu tô são pensando em caras. passear e ele já tá pesquisando preço de casa. Olha o nível. A diferença. Ah, mas é pesquisando A diferença do sonho. a longo prazo, né? A longo prazo. Mas tem que sonhar mesmo, você tá certo. Então, minha ideia a princípio é quitar essa casa, continuar trabalhando, né? Pedir sempre a Deus que me dê saúde para continuar trabalhando, guardar um dinheirinho para minha aposentadoria, porque a gente sabe que aposentar aqui nos Estados Unidos, né, você tem que começar a investir lá atrás, né? E a gente não chegou lá E a atrás, gente não né? chegou lá atrás, a A gente chegou gente já já chegou no meio do no final, já da no viagem, final. vamos dizer assim, né? No meu caso, eu cheguei exatamente O no trem meio já da tava viagem. andando, né? Já tava andando. Então, assim, graças a Deus, o meu porto seguro hoje seria a minha casa, né? Que a gente sabe que, como você mesmo mencionou, Sua casa não tá quitada. ainda não está quitada, tem um certo valor ainda para pagar. Então, se eu for Tem uma pagar... Bíblia ainda? um canizinho Porque a meio- gente compra casa e ganha uma Bíblia. Ganha uma Bíblia, Pra pagar. Eu tô ali eu tô quase chegando na metade do Uau! Velho Testamento. Não, do Velho Testamento, né? Então tem toda a metade do Velho. Mas com fé em Deus, eu acredito que eu vou quitar rapidinho. Rapidinho não, tem mais alguns anos aí. Minha ideia é que eu quite ela em 10 anos, né? Continuar trabalhando forte para isso. A partir do momento que eu quitar a casa, acredito que o meu filho, o Thiago, também já está na idade de ir para um college, para uma universidade. E, claro, vai ter a Mária, mas aí vou ter que ver certinho, esperar O xodozinho. o xodozinho, esperar ela atingir a idade de universidade e ver o que ela vai querer fazer. E, claro, se for o meu propósito é vender minha casa. Com o dinheiro que eu tiver guardado, a gente vai para a Itália, me aposento na Itália. Ou, quem sabe, Brasil, né? Um lugar tranquilo no Brasil. Santa Catarina tem muito lugar bonito no interior. Paraná, as cidades do interior do Paraná são muito bonitas também. Nesses anos aqui, você investiu em alguma coisa no Brasil? Não, tudo aqui. Tudo aqui porque... Depois os seus 2 pés ficaram realmente aqui. Ficaram aqui. Demorou um pouquinho para ficar, né? Mesmo depois que a minha esposa, que ela grávida do Thiago, queria voltar pro Brasil, mas eu tinha meus 2 afilhados, né? Eles falam italiano, falam inglês. Os filhos do coração, né? Os filhos do coração. Como é isso dentro de casa? Porque o inglês é É natural. natural. Né? O inglês eles aprendem na escola. Eles não... A Nilane, principalmente, ela fala pra Morena, eu amo meu pai. Que é você. Eu amo meu pai. Só que eu não consigo conversar com ele, porque eu não consigo aprender português. E ele eu não sabe sei inglês. que ele não fala muito bem inglês. E também não sabe italiano. Eu sou péssimo pra língua. Eu já falo que eu sou péssimo. Malemar sei falar português, né? Mas brincadeiras à parte, eu não me dedico, né? Eu não me dedico a aprender E você outro idioma. falou tudo. O grande segredo de tudo. Você achou a palavra, talvez uma palavra que eu venho tentando procurar. Dedicação. É só isso. É que tudo que você coloca o foco, cresce. Cresce. Isso não virou um foco ainda. Não, isso, Não virou Você essa tem- chave em você. Não, ele consegue. Eu consigo Ele conseguiu me virar. tudo que Sim, ele sim. tem na vida sem precisar exatamente. do inglês. Né? Como eu falei, eu consigo falar, eu consigo entender bem melhor do que há 4, 5 anos atrás. Eu consigo, porque eu tive que... Opa, Na marra. agora sou eu tenho que me virar. A minha esposa me ajuda algumas vezes? Sim, ela me ajuda. Ela fala muito bem inglês, né? Então, E já ela me ajuda. os filhos estão ajudando também. Sim, o Thiago fala comigo só inglês. Então, eu consigo conversar com Qual a língua predominante dentro dessa casa? Com essa mistura bom, toda. A Morena, no começo, ela fala com a Nilane só italiano. Comigo, português, e a gente fala bastante português com o Thiago, mas ele não fala português. Ele entende português, né? Ele responde Mas ele inglês. responde tudo em inglês. E Eu quando, eu tenho uma dessa em casa. e quando a gente Um dava... exemplarzinho. Se vê, né? Não tem, é complicado, né? Quando a criança também... eu não obrigo ele a falar português. A gente fala, filho, quando a gente for pro Brasil, você vai ter que falar português com o pessoal lá, ninguém vai te E entender. como é que ele é agora? Ele tá na catequese. Tá na catequese. Como é na catequese? Ele- É uma dúvida minha, tá? Não, ele entende português. Porque a Valentina, eu chego em casa, e aí, filha, como é que foi? Ai, mamãe, não entendi nada. Tadinha. mesmo? Eu dei aula pra ela de catequese, acho que umas 2 vezes. Ai, que a mamãe, gente- eu Fala. Catecista? foi professor. Olha, foi mesmo. Aqui na comunidade? Aqui na comunidade, Aqui, na nossa igreja. ali. Por quanto tempo? Foi um breve período, porque a Morena engravidou, daí
íamos Ela juntos. também dava? Ela também dava. Mas ela E essa dava... experiência, como foi? Ah, foi magnífico. Magnífico. Ser catecista num outro país. Para crianças de brasileiros, mas que Filho- a maioria não fala. Não fala. Sim, Mas filho você de tem- brasileiro, mas a maioria nasceu aqui. Aham. É americano, cidadão americano. Exatamente. Como foi essa experiência? Falar de Deus para esses serzinhos Acho que não tem, assim, não tem uma palavra para que define. que define isso, porque é maravilhoso você estar ensinando uma criança sobre o nosso pai, nosso Salvador, a nossa mãe, né? Então foi muito bom. E eu adorava dar aulas para eles. Gratificante. Gratificante, porque eu sempre dava aula de vídeo, quase sempre eu passava um videozinho, e no final eu começava a fazer as perguntas. Quem que foi? Sobre quem a gente falou? Como é que tá? Como é que é? Então, às vezes, fazia joguinho com eles, né? Boys, com os meninos contra as meninas, tal. Sempre deixava empatado para não dar guerra, né? Então, mas foi muito gratificante para mim. Mas, assim, a Dea Morena ficou grávida. Eu falei, puxa, a gente não tem como continuar, né? Porque ela é grávida, daí a gente sabe que Sim, mulher com grávida, certeza. os neurônios, os neurônios... Não, e não é só isso. os- Depois os- nasce aquele serzinho, você tem que ficar ali 100% em função. É, Como que você sai e os- ela também, né? Exatamente, os hormônios da mulher explodem, né? Eu falei, não, é bom evitar, né? Você é italiano... Deixa ela estressado. calminha. Um Deixa ela homem, calminha. enfim, a gente viveu para ver um homem aqui na nossa frente Entendendo. falando de hormônio. Mas isso, olha, isso É é gratificante. gratificante. É mais gratificante do que ser catecista. Parabéns, Ah, parabéns para a esposa que está Parabéns, ensinando viu? bem direitinho. Parabéns. Que E acredita falar sobre comigo. hormônio até para mulher. É um tabu, às vezes, sabia? A gente passa um período aqui de hormônio, que é uma bagunça total. Às vezes você quer conversar até com outra mulher que tem esse tabu, esse bloco aí em relação a isso. Quem dirá um homem, né? Não, mas eu, graças a Deus, O homem entendi... descobre isso, ele vai fazer qualquer mulher feliz. Não, mas eu entendi o lado dela. Falei, não, tudo bem, a gente conversou com os pais das crianças, né? Eles entenderam o nosso lado também. Mas, assim, foi muito bom, foi muito gratificante passar a palavra para essas crianças. Quem sabe no futuro, né? Não muito distante, eu volte... O que você... Não, e você colha o que você plantou, sim, né? Sim, até falando da Valentina, né? No dia que uma aula que eu dei ali, que eu ministrei para eles, aí eu perguntei, você, Valentina, entendeu? O que eu falei? Foi tranquilo. Falei em português, Valentina. E ela deu risada, falou, não, pode ficar tranquilo, não vou perguntar não, fica tranquilo. Não vou fazer prova disso com você, não. Então é isso. Então, com relação aí aos crianças e tudo mais, nossa, foi maravilhoso. Foi, né? Então, voltando aos seus planos para o futuro, se capitalizar cada vez mais, construir o seu pé de meia, para ter uma estabilidade na velhice. Viver bem, viver feliz, num lugar que você vai determinar. No Brasil, você não investiu, porque, por enquanto, você não pensa em desfrutar de investimentos lá. Não, porque, como eu disse, meu Porto Seguro... Só na Toscana que ele quer investir. Não, mas apesar... a gente fala Toscana, mas a Itália, ali do centro para baixo, é muito lindo. Eu conheço Milão, né? Inclusive, na época que eu jogava vôlei, fui fazer um teste lá na Itália, mas acabou que o meu forte mesmo era para ir para Portugal. Acabei deixando a Itália de lado, meio que fiquei só fazendo turismo. Então, Milão é muito bonito, mas a Morena fala, o norte da Itália não é Itália. O norte da Itália já é Europa. Ah, tá. Que eles falam, a Itália não é europeia, a Itália é Itália. É Itália. A Itália. Eles não, tipo assim, Aceitam. eles não são europeus. Então, assim, para baixo ali da Toscana, para baixo, Roma, Sicília, Já Sardenha, nossa, é muito lindo. É muito lindo. Eu vejo pelos vídeos ela me mostra alguma coisa, eu vejo pelo Insta alguma coisa. E ela sente saudade? Ela sente, mas assim, eu já falei pra ela, vamos vender tudo, vamos pra lá, amor? Ela falou, amor, não dá. Itália não é tudo isso que você pensa que é. Trabalho lá é complicado. Porque ela sabe Ela que sabe. turismo é uma coisa. Agora, viver do seu trabalho lá É a mesma coisa assim. A gente tem vontade pro Brasil? Tem. A gente fala, poxa, se a gente vender a casa aqui hoje, a gente tem um bom dinheiro no Brasil. Mas será que tem um bom dinheiro para criar Pra 6 filhos? Não. Né? E se manter, né? Não. Então, às vezes, não é só o brasileiro que está aqui que fala da condição e das oportunidades dos Estados Unidos. É uma italiana falando que lá na Itália, o país também é dela, é difícil. é mais difícil. Exatamente. E ela deixou quem lá? Ela deixou os pais, né? São vivos os pais. Seu Vitor e a dona... Eles vêm Gilza. ver vocês? Vêm, eles vieram acho que umas 3-4 vezes ver a gente. Sim. 3 vezes. 3 vezes eles vieram, conheceram o Thiago. Eles tiveram recente, que não tem muito mais que um ano que eles vieram. Provavelmente eles vêm agora em
talvez final do ano, depois que a Mariana ganha o bebê, talvez eles venham de novo. Mas o meu sogro, assim, ele tá passando por um momento complicado de saúde, então Tá mais tá debilitado. mais, um pouquinho mais É debilitado. uma viagem longa, É né? uma viagem longa, uma viagem Quanto bem longa. tempo é da Itália? Acho que é 12 horas. É. 12, é bem longa. É bem É uma longa. viagem bem cansativa. Isso até Miami, você tá dizendo. Até amanhã, É, direto. pra vir pra cá são mais 2 São horas. mais 2 horas. Então, Exatamente. Pegando é quase um trânsito dia bom, inteiro né? fora de casa, Não, né? 2 Se você- horas pegando 2 bom horas pegando trânsito. bom né? trânsito. É. Aí ela deixou, então. Ela deixou os pais, os 2 sobrinhos e a irmã, né? A irmã. A família dela é pequena é também. pequena, a família. Tem os primos, tem Tá. tudo, né? O pessoal lá. Mas assim, eu sempre ali, os mais próximos, são os pais e a irmã. É. E ela tem saudade deles até. Só que ela fala, eu quero ir pro Brasil primeiro. Né? Eu quero ir pro Brasil e depois a gente vai pra Itália. Então, assim. Ixi, Maria, capaz de não ir pra Itália nunca mais pisar naquele Brasil. Comer daquelas comidas. Não, ela fala. Hã? Ela quer comer comida brasileira. Imagina. E meu A pizza. Então, engraçado, porque o italiano ele é muito, assim, muito rígido com culinária. Culinária. É exigente? É exigente, Vai extremamente. pra Curitiba, o povo é tudo Então, exigente. quando a gente vai no rodízio de pizza, a gente vai no rodízio de pizza lá embaixo em Boca, muito bom, por sinal. Rodízio. Acho Não que é de conheço. pizza, eu acho. Mas em Fica São na Paulo é bem comum. Federal. Não, aqui eu Ah, não tá. Aqui, conheço é na rodízio. Federal. Depois eu passo pra vocês, Tá. é muito bom. Eu gosto demais. É terça Eu e nunca fui quarta-feira aqui. lá. É, eu também Nunca não. fui. Vale apenas 1h30 descendo. Vale muito a pena. E ela vai lá, ela come. Ela não vou dizer que ela come. Só que ela fala assim, nossa, a pizza de você vai muita coisa. A nossa é muito simples. É por isso que a gente gosta, né? Porque vai muita coisa. E o deles é realmente, é bem Simples. simples. A massa, o molho. A culinária italiana é uma culinária simples. Não é nada assim igual o brasileiro. O brasileiro, ele, por exemplo, ele pegou o estrogonofe que é russo, ele trouxe pro Brasil e incrementou mais coisa. E ainda colocar uma batata palha em cima. E se você, Ficou e se você pega o maravilhoso. nosso hot dog perto do americano? Nossa É uma senhora, com indecência. catupiry, frango, tudo Milho. aquela milho, tudo aquelas Purê coisas, de batata, né? Cenoura. bacon, tudo que você tem direito. É maravilhoso. O brasileiro, então, ele só incrementa e fica maravilhoso. A gente incrementa o mundo. Isso é verdade. Não é? Isso Olha verdade. nós aqui fazendo a diferença. Isso é verdade. Não é? E então é isso. E ela. Só que assim, ela gosta de culinária brasileira. Isso é fato. Ela não é muito fã do churrasco brasileiro. Né? Ela não Por sei quê? Tem churrasco italiano? Não, assim, o churrasco assim, em geral, Sim, ela não do- gosta do nosso do churrasco, nosso churrasco, assim, não que ela não goste. Ela come, mas ela não é, assim, aquela fã assídua, né? Por exemplo, Como a gente, né? como a gente, por exemplo, às vezes pega um americano se leva no churrasco do Brasil, o cara fica doido. Ele né? pira. Ele pira. Mas ela gosta do x-tudo do Edson, ela gosta do x-salada do Edson, Aí, ela gosta... Edson. ela gosta de tudo. Esses dias eu comprei... Feijoada? Feijoada ela gosta, então lá na Val ela sempre pega as comidinhas brasileiras. Ela gosta do tempero, a comida brasileira ela gosta. Então, eu acredito que lá em Curitiba, quando ela for, ela vai passar muito bem lá. Porque ela fala, Vai, eu vou voltar certeza. rolando de lá. Eu falei, eu acho que vai. Ai, com certeza. É isso. Então, eu queria que você, nessa câmera, deixasse aqui pra gente uma mensagem baseado na sua história mesmo, na sua experiência de vida. De alguém que colocou planos ali dentro daquela mala, esperança, coragem, medo, incertezas, e que depois aconteceu tudo diferente. Completamente diferente do que você esperava, né? E você também fala uma coisa que é muito verdade. 10 anos atrás era um país, hoje é outro. Então, pensando em tudo isso, o que você falaria para quem está do outro lado e pensa em mudar de vida? Mudar de vida independente de país, de emprego, de relacionamento. Eu acho assim, a nossa vida é uma viagem. Só que é uma viagem sem destino, a gente não tem um destino, né? A gente faz a nossa viagem. Então, para essas pessoas, o que eu digo assim, persevere na vida, né? Acredito, como eu disse, independente da sua religião, né? Se você acredita em Deus, sempre coloque Deus à frente, persevere, que eu acredito que sempre vai dar certo. Sempre tudo vai dar certo na sua vida. Então, e aproveite cada momento da sua vida. Você acorda todo santo dia, você tem tantas horas ali para você aproveitar todo o seu dia, né? Então, faça o melhor. Você é o melhor que você pode fazer para você mesmo. Fé é indispensável. Fé é indispensável. E eu sou prova disso. A fé na vitória tem que ser inabalável. Tem que ser inabalável. Graças a Deus. E eu, graças a Deus, sou prova disso. Com muita fé, minha esposa sempre junto comigo ali.
Você acha que ela fortaleceu a sua fé? Fortaleceu. Porque é tão cultural, né? Fortaleceu. O país de onde ela vem. O catolicismo lá é bem forte, né? Você Então ficou mais fervoroso depois dela. eu fiquei mais fervoroso. Eu era assim um católico de BGE. Eu ia na igreja lá de vez em nunca, né? Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Deus. Eu nasci num lar católico, vim para um lar evangélico, depois eu voltei novamente para o católico, né, junto com a minha esposa. Então, quando eu fui católico lá atrás, lá quando eu era novinho, daí minha mãe foi para o evangélico, né? Eu fui batizado na igreja, tudo. E daí agora com a Morena, né? E gente, é Morena mesmo, tá? O nome dela é Morena. Ela é Morena. E é Eu Morena. tava quase Morena. perguntando, qual é o nome da sua esposa? É Morena, não, é Morena mesmo. Até Que falo, interessante. Morena, você é Por que Morena, Por que Morena. eles chamam ela de Pois Morena? é. Não, é o nome É dela. o Uau, nome dela mesmo. Legal. E depois ela, quando a gente veio pra cá, a gente começou na nossa igreja aqui na comunidade, ela começou a sentir algo muito forte, muito forte, muito forte. E é onde a gente realmente Um chamado. no chamado. É, exatamente isso, um chamado. E a gente começou a ir fervorosamente na igreja. Tem, acho que 3 anos e meio que eu não falto uma missa, graças a Deus. Se a gente vai viajar, a gente vai pro Tennessee em novembro. Qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre tem que estar... A gente tem que tirar um tempo para Deus. Porque graças a Ele, Então hoje- você vai pro Tennessee, aonde é a igreja, onde vai acontecer a missa. onde tem igreja lá... Eu Vocês vou sempre ficar, por exemplo, na cidade X, eu já procuro, ou ela já procura, onde tem uma igreja lá pra gente participar. E isso é muito bonito, né, de ver. E eu acredito, porque eu mesma já fui pro Tennessee, fiquei alguns dias lá e eu tava com um casal também, muito católicos, eles moram em Orlando. Márcio, um abraço para vocês. Eu esqueci o nome, gente, depois de uma certa idade a memória vai difícil, ficando é os uma... hormônios. O Marli. importante é que lembra a Márcio e pessoa. Marli, um beijo pra vocês. A gente esteve junto no Tennessee e foi exatamente isso que os dois falaram. Amanhã é domingo, vamos ver aqui onde é a igreja e onde tem a missa. Exatamente isso. Então, hoje, graças a ela, e graças a Deus também, eu sou católico, tenho orgulho, tenho mais vontade ainda de fazer Exerce acontecer. a sua fé Exerço a minha mesmo. fé mesmo. Quem sabe aí tem um chamado para ser diácono permanente, já estou começando a estudar a ideia de ser um diácono permanente. Se for da vontade de Deus. Vamos se for o ficar aqui na sua chamado, torcida. amém, obrigado. Porque você fala isso com muito brilho nos olhos. E a gente vê que você tá feliz mesmo com isso, né? Graças a Deus. Deus Com fez esse muita chamado, né? Deus fez muita coisa boa na minha vida, me trouxe para um país que eu não sabia falar a língua, embora eu não fale 100%, mas tudo é muito difícil, né? Mas eu acho que sempre ele caminhando com ele ali, Mas né? sua trajetória tá impecável. Graças a Deus. Inspira muita gente. Graças a Deus. E é um orgulho pra gente receber um brasileiro assim, com você, com essa história de vida, Obrigado. né? Uma pessoa de fé, honesta, Muito digna, obrigado. responsável, É, ama a família. demais. Muito obrigado. Um orgulho. O prazer é nosso. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, no geral, né? Quando você fala assim de Deus, né? Para elas não perderem a fé. A gente está vivendo um momento tão difícil, né? Onde as pessoas às vezes não têm tempo nem para ouvir a gente. É uma vida tão corrida, né? Não, e onde tudo é tão descartável, né? Descartável, digital. Né? Tudo muito temporário. As pessoas às vezes não têm tempo para um café, para um bate-papo, para desabafar. E essa semana eu ouvi uma coisa que eu não tinha parado também para pensar, que o fato da gente estar aqui agora, nós três reunidos, né, fora nosso apoio ali, a nossa produção, plateia. nossa plateia, nós estamos fazendo uma coisa que quase ninguém mais faz. É sentar para conversar. Exatamente. Para ouvir o outro, para se interessar pela história dele, né? Essa troca. As pessoas não fazem mais, não tem tempo mais, não tem paciência. Ninguém quer saber dos seus problemas, de como foi, não tem tempo para isso. Então a mensagem que eu deixo para o pessoal que vai nos acompanhar: viva cada momento da sua vida como se fosse o último momento, né? A nossa vida não é uma vida longa, é uma vida curta, né? Então ame mais, abrace mais, beija mais, sorria mais, né? Viva a vida. A vida é um dom de Deus, né? Viva da melhor maneira que você possa viver. Acredite mais, né?
abençoem mais, se estresse menos, né? Embora vivamos num país que a gente, né, infelizmente, se estressa todos os dias, mas tente se estressar menos, né? Peça a Deus discernimento para todas as coisas, né? Se ajoelhe uma noite, ore com sua esposa, com seus filhos ali do lado da cama, né? Seja de qual religião você for, né? Se você acredita em Deus, faça isso. Você vai ver que vai fazer bem para você, né? Então é isso. Desejo a todos uma excelente semana, uma excelente noite. Novamente, obrigado A gente pela que oportunidade. agradece, imagina. Nós que É isso. agradecemos. A gente que agradece. E prova disso, ó, vou te dar o passaporte do nosso programa. Legal. Exatamente. Para você voltar sempre, para você Será contar uma dos honra. seus novos projetos, Será dos uma sonhos que honra. você com certeza vai realizar, a sua nova bebê, Ah, tá? Já tá quase aí, Tá né? quase Já tá aí. batendo Volte na sempre. porta. É um bloco de notas Uhum. e nele tem os patrocinadores da gente, os colaboradores, tá? show. Como eu te disse, a LTS, quem cuida das nossas mídias digitais, Carolina, que destrava o inglês da galera, Legal. o Costa Café, quem recebe, quem tá aqui com a gente presente mesmo, No início e no final. toda a gravação e oferece aquele café maravilhoso para os nossos convidados aqui. Nós temos também a My Beauty Studio, que é a Elaine, que já foi uma entrevistada nossa. O episódio dela tá aí no nosso playlist. Uma querida também com uma história de vida fantástica. Ela cuida da beleza da mulher, das sobrancelhas. Esteticista de primeira, né? é. Olha aqui nossas Eu tô sobrancelhas. precisando de um retoque também. Olha, a limpeza de pele dela é excepcional. Você não vai se arrepender. É, Olha aqui nossas sobrancelhas. É, By Elaine Jael. Obrigada Nós temos pela parceria. também a Estúdio Hair Hair e Artes, que é a Rejane, que cuida dos nossos cabelos. Tá sempre cuidando, né, Rê? Você é demais. Ela é uma querida. Leva as crianças pra cortar cabelo lá, que você Com vai, certeza, olha, ela vamos tem uma levar, psicologia, é um amor de Legal, pessoa. Tá legal. aqui as informações dela. E o psicólogo Márcio, terapeuta, se você precisar bater um papo, Bater às um vezes um papo. filho, a própria Ah, sim, esposa, com certeza. ou alguém que você conhece, ele tá preparado pra ajudar. Obrigado. É um homem de Deus também, Ah, que tá ótimo. bom? Aqui pra você, volte sempre. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer foi todo E nosso. agradeço muito pela oportunidade. Quem sabe, no futuro não muito distante, a gente volte com Volte. novidades Ah, da cadê, Mariam. cadê a italiana que fala português? É. Porque a gente quer Não, receber agora- A ela. gente quer legal, conhecer. legal. Eu quero essa Morena. receita da berinjela. Vamos vai passar, ficar vamos dar um jeito de devendo. passar essa receita assim Não, pra não, vocês. melhor. Ela vem aqui E passa ao vivo. passa a receita Passa ao pra gente vivo. ao vivo. Traz uma pra gente já Sim, é uma experimentar, delícia. né? E eu sei que já tem lá em casa preparada pra mim, então vou chegar pra você com esse preparado dela. Com certeza será uma honra lá. Você tem arroba que você queira deixar da sua página do Instagram, algum perfil do seu trabalho? Olha, ou é pessoal, não precisa deixar? O meu Instagram, se eu me lembrar, é Não, porque se for Tony fechado o Peterson. pessoal, você não precisa passar também. Não, só o meu, mesmo às meu- vezes. O meu é sim. aberto, não tem... Tá. Porque justamente por causa das corridas. Sim. Então, se não Arroba me engano, Tony? arroba Tony com, Com Y, Y? ponto Peterson. Tá bom. Arroba Tony com Y. Ponto Peterson. Peterson. Segue ele lá. Valeu, Catecista, Quem sabe futuro trabalhador da da construção, construção piloto virtual. virtual, pai de 6, Graças um a mega Deus. companheiro. É isso aí, gente. Obrigada que mais agradeço. uma vez. Eu que agradeço. Tá? Tudo de bom. Obrigada. É isso. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, já curte o nosso vídeo, compartilha, ajude que o YouTube entregue o nosso material para outras pessoas. Porque o nosso intuito aqui é inspirar as pessoas de alguma forma, positivamente. Se você teve alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta para o Tony ou para alguma outra convidada que já passou por aqui, vai ser Deixa o aí. maior prazer respondê-los. É isso aí. Todas as informações desse vídeo vão ficar aqui na descrição do YouTube. E mais uma vez, obrigada a você aí de casa e todos os colaboradores. Até a semana que vem, com mais um episódio inédito e Pode vir. pode vir.